Só que te aí, quando tu mandar, já foi. Fala que nós estamos gravando um mó tempão, foda-se. Começando mais um Papo de Quintal, 4º episódio. Beijo da Terra, que hoje é o nosso convidado. Hoje estamos aqui com o pessoal da Beijo da Terra, que nos apoia, sempre dá uma força nas nossas canequinhas, nossos brindes. E vamos começar devagarzinho, mas com apresentações. Primeiro eu passo a bola para a Renata, primeiras damas. Depois o Anderson. Renata, bom dia. Começando. Por favor, se apresente, por favor, para... Obrigada por convidar a gente, obrigada por receber a Beijo sempre nos seus encontros aqui. Me apresentar, meu nome é Renata, eu sou ceramista, tive a sorte de ter um amigo que topou vir na minha maluquice de ceramista e aí a gente explodiu com a Beijo. Aí eu te falo aquela história os gênios sempre se acham que são loucos, né? Vai lá. Eu fazia cerâmica e tinha uma ideia que eu não ia conseguir executar dos moldes. Compartilhei essa ideia com o Anderson e ele topou. Tudo bem que ele topou porque ele estava ligeiramente alcoolizado. Mas aí já era, depois não dava pra correr. E aí a gente seguiu e segue até hoje. A gente sempre vai caminhando, né? Cada ano a gente tem... A gente dá um passo além. A gente começou nos moldes só primeiro para eu testar, depois a gente começou a vender os moldes. Não dá spoiler, calma, só se apresenta, não dá spoiler. Anderson. Bom dia, gente. Eu sou o Anderson Pereira. Conheço o Bruno há pouco tempo, né, Bruno? Deixa esse negócio de idade pra lá. Eu sou um pouco de cada coisa, né? Eu sou formado em economia, formado em automação, formado em eletrônica. O que mais? Sei programar, sei fazer um montão de coisas. E professor de dança, tem uma escola de dança também no Recreio de Bandeirantes. Acabei topando entrar nessa maluquice com a Renata de uma hora pra outra, 3 horas da manhã, conversando. Eu fui lá, falei... Joga no peito do pai que eu sei, eu resolvo. E eu sou aluna do Anderson nessa escola. E ela é minha aluna. Aí a gente estava depois da aula conversando. E aí, quando ela veio com essa ideia, com as ideias da Beijo, eu falei assim: caraca, que maluquice é essa? Mas a gente vai contar. Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu acho que é o seguinte: acho que tudo tem um fundamento, né? Eu acho que o princípio de tudo ele é muito interessante, até para todo mundo que assiste a gente. Tem vezes que quer fazer uma transição. Eu sou professor, eu quero mudar para artista, plástico, pintor, quer mudar. A Papo de Quintal é essa ideia de ter um espaço na tua casa e o que você pode fazer nesse espaço? Você pode fazer um jardim, você pode fazer um ateliê. Aqui a gente vai falar também que tá rolando um papo aqui, vai rolar um forno aqui na casa do Vinícius aqui, a Renata, aqui em off aqui a gente vai falar o que tá rolando em off aqui. Renata, quem é a Renata antes da Beijo? Sem Beijo, esquece Beijo, quem era a Renata? Então, sou professora de matemática. E o que aconteceu foi o seguinte, em 2016, meu filho saiu de casa, em 2019, minha filha saiu. E aí eu falei assim, bom, tá na hora de eu procurar hobbies, mas já pensando um hobby que pudesse virar profissão depois da minha aposentadoria. Porque professor tem esse benefício de aposentar um pouco antes do que as outras profissões. Mas você atua até hoje? Eu ainda atuo, não estou em sala de aula, sim, trabalho na parte administrativa de uma escola da rede estadual, mas ainda estou ativa lá. Então tu já vinha fazendo esse elo de ligação, porque você já gostava de cerâmica, já trabalhava com isso? Então, coisa manual e tal? Antes da formação de matemática, eu fiz um ano e meio, de geologia. Então, eu sempre gostei muito desse contato com a terra, sempre busquei isso. E quando chegou em 2019... Já ter virado paisagista, né? Contato com a terra. Quando chegou em 2019, que eu falei, bom, agora, os filhos criados, todo mundo seguindo a vida, minha intimidade com o trabalho sempre foi para sobreviver. Mas eu falei, bom, agora eu já estou numa fase que eu posso procurar um trabalho que me dê prazer, que me dê alegria, né? Que eu vá trabalhar com alegria. Olha o olho do Vinícius. Olha o olho do Vinícius. Ele tá estudando isso, que ele já tem isso no coração dele também. Eu fui pra jardinagem, curso de jardinagem lá no Burle Marx e um monte de coisa. Quase. Quase, cara. Aí Foi testando, né? Testando vários hobbies. Assim, os 3 que ficaram no coração, que foi aqueles que eu falei assim, bom, esses. Um deles eu não tô tendo tempo de continuar agora, que é a arqueria, que ficou também. A arqueria é uma coisa muito... E assim, na minha primeira aula de arqueria aqui no Brasil,
aqui no Brasil não, aqui no Recreio, né? Recreio. Eu aprendi arqueria fora do Brasil, aí fui na Barra e o Anderson falou, Rê, tem lá do lado de casa, vai lá. E aí na minha primeira aula, o Anderson foi e ele filmou. A hora que ele filmou foi a única vez que eu fiz isso. Sabe quando você acerta a flecha e acerta outra flecha na flecha? Queiroz, corta essa parte aí, edita, fala. Eu sempre fiz isso. Aí você muda. Eu sempre acerto uma na flecha na outra. É muito difícil de você acertar, sabe, assim... Tem até um nome esse tipo de tiro, mas eu não sei se eu tenho o vídeo lá, não. Eu tenho. Tem? Pô, vou lá. Depois vamos ver se a gente acha pra gente botar esse corte aí. Então, e aí, maior sorte, né, de estar registrado, porque se eu contasse, ninguém ia acreditar. E a dança e a cerâmica foram os que ficaram na minha vida e que eu pretendo que, enquanto eu tiver muito legal. energia de vida e tiver força física, eu pretendo continuar. Aí a dança, eu cheguei lá na escola do Anderson, primeiro, olha, mentiroso. Eu liguei pra ele e falei assim, eu quero agendar uma aula experimental. Aí ele virou, atendeu, falou assim, se você gostar do professor, você fica. Eu falei, se ele não for rude, eu ficarei. Rude, extremamente rude. Me enganou que não era rude. Eu sou rude, eu sou rústico. E eu falei, olha, se o professor não for rude, eu vou ficar. Ele mentiu. Eu não sou rude, eu sou só exigente. Aí o que acontece? Chegou lá, fiz uma aula experimental e foi na pandemia. Não tinha aluno, não tinha ninguém, né, fazendo aula. Só eu que tava lá. Aí cheguei lá, aí eu falei, tá, até amanhã. Aí ele virou, o que você falou pra secretária lá? Até amanhã. Quando ela virou as costas, eu olhei pra menina da secretaria e falei, essa aí não volta mais, não. A mesma coisa que 6 anos. Fazendo um gancho aqui, a academia que eu conheci o Vinícius, conheci o Anderson também. A mesma coisa quando eu fui a primeira vez lá no Jaime Arocha Recreio. Foi a mesma coisa que o Kiko, o dono da academia, falou pra mim. Cheguei lá, eu de boot do quartel, uma calça camuflada, um cabelo maluco, aí o cara olhou e falou assim, ô Jonathan, esse daí não volta mais não, hein? Fiquei lá durante anos, virei professor e tudo. Voltando o gancho, volta, Renato, continua. E aí, como eu tava obstinada a aprender, eu falei assim, aqui tem aula de quê? Aí ele falou, eram 7 modalidades. Eu falei, eu quero aprender tudo. Sou chata, quero tudo. Aí que eu falei, a mulher é maluca, volta mais não. Aí no dia seguinte, volta, não. Cheguei lá antes dele, né? Cheguei lá, tava sentada no final do corredor. Essa mulher é doida, cara. Essa mulher tá aqui, gente, nem na hora ela tava lá, ó. 10 minutos antes já tava lá sentada ali. Isso é muito bom. E aí de lá, isso foi em 2020, de lá pra cá, todo dia eu vou. Agora eu já não faço mais aula das coisas que eu não gosto muito de dançar, né? Não faço. Já não tá fazendo. Assim, por exemplo, a salsa, o zouk, a bachata, eu danço um pouquinho pra não passar muita vergonha, né? Sim. Mas não é. Mas hoje em dia ela mais me ajuda do que realmente fazer. Bacana. Aí eu virei da equipe dele. Bacana, entendi. Anderson, eu conheço o Anderson, eu poderia falar tudo do Anderson. Mas não pode falar tudo não, pelo amor de Deus. Senão... Antes da beijo, antes desse fenômeno que vocês são agora, pra pensar, a gente vai chegar nos números aí daqui a pouco, é um fenômeno. Antes de chegar a beijo na sua vida, fala um pouquinho da sua trajetória até chegar na Renata. Já teve um gancho aí? Até chegar na Renata, olha, na minha vida de negócio, na vida de tudo, Jesus, é muita coisa. É isso aí, então, eu comecei a fazer dança com 17 para 18 anos, né? E foi a dança que me fez sair do emprego tradicional, né? Vamos dizer assim. Porque eu sempre trabalho desde os 15 para 16, estagiário, Petrobras, um monte de empresa pequena, empresa grande, enfim. E quando eu dei ali uns 23 anos, eu larguei todos os trabalhos só para ficar com a dança. Larguei tudo, falei, não quero mais. Meu pai quase me deserdou, ficou revoltado. Na época, né, que eu morava lá com eles. Permissão, Queiroz, permissão. Vai, continua. E aí... Quando eu dei ali os 23, eu falei, não quero mais isso aí não, tô cansado, já quase morri na rua, dirigindo, trabalhando. Abriu um gancho rapidinho. Eu lembro que o Anderson ele trabalhava numa empresa de telecomunicações. Exatamente. E o Anderson ele atendia fora do estado do Rio. Cara, às vezes ele me ligava 1h, meia-noite, pra vir conversando com ele pelo telefone, pra ele não dormir. Ele falava, qual é, negão? Eu tô quebrado. Eu já cochilei 2 vezes aqui, acordei batendo nas tartaruguinhas. Pô, vamos trocando ideia. A gente vinha trocando ideia até ele chegar em casa. Continua. Exatamente. Eu já até contei essa história pra minha mulher, pra Renata. Eu ia até falar desse ponto, porque assim, isso foi o que me fez largar literalmente o trabalho e falar assim, cara, não quero mais. Porque eu já tinha pedido pra empresa, enfim, pra poder
botar alguém pra não acontecer nada. Mas eu quase morri na estrada, umas 2, 3 vezes. E aí um dia eu quase me acidentei, a 100 por hora, subi o canteiro central, fiquei desesperado, fui pro acostamento, fiquei parado. Uns 10 minutos ali parado, aí foi aquilo que me deu acordar. E falei assim, cara, não quero mais. Aí eu saí dali, fui pra uma outra empresa, menor, só pra poder, né? Manter, né? Manter, e fui pra uma outra até conseguir tomar a decisão de sair. Aí eu saí do trabalho normal, fiquei só com a dança desde então. Comecei a dar aulas e etc. Só que nesse meio tempo, apesar de amar a dança e sempre gostar adoro dar aula, adoro os alunos, o círculo, as amizades, que foi a dança que me fez conhecer lugares diferentes, e países, pessoas, etc. Me mudar, porque eu era uma pessoa muito tímida, apesar de falar pelos cotovelos. Eu era uma pessoa muito tímida, hoje em dia a minha timidez foi tudo embora com a dança, porque a dança mudou a minha vida. Só que nesse meio tempo sempre, desde que eu sou adolescente, eu sempre quis, apesar de sempre falar que queria ser engenheiro e nunca fui, apesar de chegar finalzinho da faculdade eu não terminei a engenharia que eu queria fazer, mas eu sempre quis ter uma empresa, eu sempre quis ser um empreendedor, empresário, então eu sempre tentava abrir alguma coisa. Acho que eu já abri umas 5 empresas. Isso é verdade. 5 empresas, cara. Já tive estética automotiva, já tive empresa... Mas as principais, pra não ficar falando todas, a estética automotiva, que o Bruno chegou a conhecer. E um supermercado online, que eu abri antes da pandemia. E eu já tive essa ideia bem antes, lá para 2016, 2015, eu tive essa ideia da empresa do supermercado, mas não consegui botar para frente. Enfim, conversando com alguns amigos, conversando com algumas pessoas, eu acabei dando um passo atrás. Me arrependo, porque se eu tivesse com ela aberta, de repente, na pandemia, teria me dado muito bem. E aí, foi vindo ao longo do tempo, eu encontrei a Renata, na dança, né? E aí, foi quando ela veio com a ideia da Beijo. Mas eu sempre procurei abrir uma empresa, eu sempre quis ter empresa, eu sempre falava para meus pais isso. Essa coisa de abrir uma empresa, isso é muito louco. A gente estava conversando aqui mais cedo, antes de vocês chegarem. O medo ele acompanha a gente a vida inteira, né? E o medo, ele faz parte de tomar decisões, de avançar. Eu também já tive muito medo na vida. E eu lembro que eu escutei uma frase que ela era muito assim... Que isso eu sempre falo isso pro Queiroz, que eu olhava pra minha vida assim... Você tem medo de arriscar o quê se você não tem nada? Né? Mas isso é muito complexo. Porque pra gente, é igual você ter a coragem de chegar pro teu pai e falar: pai, tô saindo do emprego tradicional e vou viver de arte, porque a dança é uma arte. E a gente tá falando de dança agora, hoje a dança virou business, mas lá atrás, pra tu fazer dança, a dança era igual uma arte marcial. Nos anos 90. Você tinha que ser um playboy, ter dinheiro, ou você ser um bolsista. Eu entrei na academia que eu me formei como bolsista, onde eu entrei como playboy. Exatamente isso. E o Vinícius entrou como playboy. Cada um aproveitando as suas oportunidades. Então, pra você viver da dança, era a mesma coisa que você ir embora. Ao ouvido do seu pai, na época que o Anderson falou assim pra ele: pai, tô indo morar no circo. Foi a mesma coisa. Porque o teu pai, se eu não me engano, ele foi dos Correios, né? Isso. Durante a vida toda dos Correios. Aí tu pensa, tu fala pra uma pessoa que foi concursada do Correios, o filho que tava indo ali seguindo aquela coisa empresarial, bonitinha. Tu fala: pai, eu tô indo embora com o circo. O circo chegou na cidade. Largando tudo, eu vou viver. Meu irmão, o cara falou assim mesmo: ficou maluco, meu irmão. Tá deserdado. Então você tem que ter uma coragem, isso é muito louco. O Anderson, a Renata eu conheço menos tempo, é minha amiga por conta do Anderson, como eu conheci o Vinícius na dança há 20 anos atrás, que a dança é um elo de ligação, cara. Absurdo. Eu conheci um playboy, que é meu melhor amigo hoje, meu irmão, que eu conheci o Anderson, que é meu irmão também. Porra, se eu começar a contar as histórias que a gente tem junto aqui, fodeu, 5 episódios. Com o Vinícius é 10, com outros mais 5 E publicáveis, né? Não. Eu tô falando só dos impublicáveis, que publicáveis aí a gente vai fazer, 3 temporadas, vamos fazer uma série Netflix. E é muito engraçado isso, porque a dança, ela não dava dinheiro. Eu lembro que, a gente, quando começou, claro que toda academia de dança precisa de bolsista, porque o bolsista, ele ajuda nas aulas e tal. E aí tu fala pro teu pai: tô saindo de uma coisa que eu recebo um salário bonitinho, tô ali, tenho estabilidade, eu vou viver da dança. Tem vezes que tu tem vezes que tu não tem aluno, não tem. Isso há 20 anos atrás, irmão, é outra
conversa, né? A dança é uma coisa muito doida. Você conhece muita gente, se envolve com muita gente, assim, de amizade, de família e etc. Só que, como negócio... Como negócio, é muito louco. A gente trabalhou muito no meio de dança. Eu e antes a gente trabalhou muito no meio de dança também, aquela coisa que a gente conversou com o Lula, tu tá ali mais jovem, meio perdido, né, no que você quer. E aí tu trabalha em evento, tu vai fazer viagem, tu faz... Só que o bacana, a dança, eu acho que o perfeito da dança é o network que tu faz. Renato antes conheceram na dança, hoje em dia tem uma empresa. Pô, eu conheci o Vinícius, que era dentista, então, pô, o cara cuidava dos meus dentes, eu duro, o cara cuidava dos meus dentes. Aí tu conversa com outro cara, o cara era empresário. Pô, eu lembro aquele amigo nosso da dança lá, Vinícius, que, pô, a primeira vez que eu vi alguém com uma foto no Egito, irmão, eu nunca tinha visto ninguém com o Alexandre, não, que viajava de moto. Cara, meu irmão, o cara nas pirâmides do Egito fala, caralho, como é que o cara foi pro Egito de moto, meu irmão? Cara, então, tipo assim, a dança ela traz essa conexão, é um network muito absurdo. E o parâmetro que não tem ego. Não tem ego, é uma coisa que não tem ego. Se é branco, preto, grande, pequeno, amarelo. Não, todo mundo tá ali em prol de dançar. Ela não quer saber se você é da Umbanda, do Candomblé, se tu é do Kung Fu, do Karatê, não quer. O pessoal tá ali. E eu acho que isso é muito legal, essa junção. E essa junção que fez a Beijo chegar aqui. E aí conta como é que... Quem não está na dança, quem é de fora, não entende. Não entende isso. Não entende. Talvez a pessoa que tá vendo agora... Vou fazer um convite para você. Ainda mais você que é homem, cavalheiros, faça uma aula de dança, um mês. Não faça uma aula de experimento, faça um mês de aula de dança. Se a sua vida não mudar com isso, a dança de salão, se ela não mudar com isso, aí você pode me mandar mensagem que... Ela realmente não serve pra nada isso aí. Agora, amigo, faça, teste isso. Teste. Vai ver a mudança que vai dar na tua vida. Mudança na sua vida, direcionamento, de visão, de... Vá, E faça. de qualquer idade, tá? Não esquece. Qualquer idade. Desde Renata o mais começou na jovem- dança, só pra gente terminar esse papo de dança. Começou na dança com quanto tempo? Com Eu quantos anos? comecei em 2019 com 49 anos. Vinícius, quantos anos tu começou na dança? Eu comecei com 30 e uns quebrados, talvez 30. Anderson, 18. eu comecei por aí, 18 anos também. Não mudaria nada. Foi a melhor escolha que eu fiz. Melhor escolha que eu fiz na minha vida. Hoje eu tô aqui, se hoje tem um papo de quintal nessa casa maravilhosa, com esse cara, é por causa da dança. Se hoje eu tenho uma mentalidade que eu tenho hoje de um monte de coisa, eu aprendi com pessoas que eu conheci na dança. Entendeu? Então eu acho que é um caminho. E a dança hoje fez o nosso convidado estar aqui. A Beijo. Vamos falar da Beijo da Terra agora. Vamos profissionalizar a Beijo. Como é que começou essa parte de profissionalização, Renata? Era teu hobbyzinho, fazia uma coisinha ou outra, mas nada Não, então. business. Não, já estava pensando. Já estava pensando em... Fui montando meu ateliê, comprei, já tinha forno. Essas ferramentas eu tinha vontade de fazer, mas eu tinha vontade de fazer para mim, para eu usar, né? A gente estava lá em casa, teve a Thalita, que é a namorada do Anderson, acho que ela foi fazer alguma coisa. Não sei Sim. onde a Thalita foi, sei que a Anderson foi jantar lá em casa. E aí a gente foi numa fase que a gente tava bebendo cachaça pra caramba, né? Nossa, A gente Cana tava ficou- na vibe de... E ficou aí a rico gente só com a ficou gente. jantando e bebendo. E aí chegou uma hora que a conversa parou. E aí a gente começou a olhar o Instagram. E aí, junto, assim, todo mundo vendo algumas coisas assim. E aí apareceu uma impressora 3D. Aí eu falei assim, poxa, se eu soubesse mexer nesse negócio, eu ia fazer uma coisa muito legal. Porque eu não tinha aqui no Brasil, né? Ou pelo menos eu não conhecia aqui no Brasil. A molde para cerâmica... Os moldes 3D, né? Esses moldes assim, isso. E aí o Anderson, bêbado, né? E naquela... Ariano, como ela Ariano, gosta de dizer. bêbado. Eu sei rir. Deixa comigo que eu sei. E na hora eu peguei o cartão de crédito e falei, então Toma, compra agora. é contigo Aí mesmo. ele, Bêbado "Não, com Rê, bêbado?" Calma, Rê. Aí ele, peraí, não foi? Bêbado é um problema, Aí ele né? passou uma semana, porque o Anderson realmente ele é muito inteligente, né? Igual você tinha falado. E ele ficou fugindo de mim. Quando eu chegava lá na aula de dança, ele se escondia atrás da Thalita, se escondia atrás da namorada, assim, ó. E não sei o quê, e não falava comigo quase. E estudando escondido. Foi. E aí eu virei e falei, Anderson, vamos comprar. Se não der em nada, eu seguro, não tem problema. Foi a hora que eu decidi. É. Falei assim, então vambora. Mas ele não acreditava muito, entendeu? Não acreditava. Eu falei, não, vai ser legal, é muito legal. Porque, assim, eu sou muito apaixonada pela cerâmica. Tinha muita convicção nisso, entendeu? Porque esses moldes são uma
coisa que eu faço por gostar mesmo, eu faço pra mim. Tem um monte de molde que eu tenho que nem tá no site, né? E tem molde que se eu fizer e eu não gostar, a gente não coloca pra vender. Teve uma cliente que ela pediu um molde, aí eu falei assim, tá, a gente vai fazer. Eu fiz, eu testei, eu não gostei. E ela ficou cobrando. Aí um dia eu virei pra ela e falei, olha só, eu não te vendi porque eu não gostei de usar. Não é, aí ela, não, mas agora eu quero. Eu falei, olha, então eu vou te mandar. Pô, mas não é bom de usar. Isso aí é a muito gente bacana. mandou Se pra não ela. serve pra mim, não serve pros outros, né? Exatamente. A gente não bota pra vender só porque única e exclusivamente a gente viu hypado na internet ou alguma coisa. A gente sempre testa. Todos os moldes a gente testa. E aí- Renata testa todos. Se funciona, se é funcional, se dá pra usar, se vai sair um produto de boa qualidade, tudo. Inclusive até na impressora eu testo também pra ver se não vai sair numa qualidade boa na impressora por algum motivo. Porque tem algumas configurações, enfim. Mas E que foi melhorando com o Foi tempo, melhorando né? com Os o tempo. primeiros não tinham esse acabamento que tem agora. Só que o Anderson, no começo, ele tava meio xoxo, né? Aí ele ia fazendo, Medo. estava muito... Medo. Não sei se é medo. Vou te falar depois por quê, mas continua. Eu não sei se era medo, porque assim, ele tipo, não tinha nada a perder, tava com o tempo, né? O tempo dava pra isso, né? Porque hoje em dia que o tempo tá raro, né? Mas naquela época não era raro. Medo de investir errado. Eu tô te falando que eu conheço meu legado ali, eu conheço meu parceiro. Então, mas o que acontece? Ele fazia e ele fazia, tá, eu falava, vamos fazer ele, aí ele ia fazendo. Aí até que chegou, ficamos assim, vários meses fazendo só imprimindo, pra mim. só pra ela, imprimindo, testando. Aí eu falei, Anderson, aí a gente tava no carro. E ceramista não é uma comunidade gigante, né? Não. Mas tá crescendo muito, tá? Mas Muito, não é verdade. Tá crescendo muito. Então tem uns grupos de WhatsApp, assim, que tem uns ceramistas. Aí eu fui e falei assim, vou mostrar pros... Na hora que a gente mostrou, o pessoal já começou a Começou a gostar. mandar mensagens. Aí, olha, é mesmo, não sei o quê. Porque ele não conhecia nenhum outro Eu não ceramista, conhecia, entendeu? Eu não conhecia o nicho, né? A comunidade cerâmica. Conhecia da dança. Enfim. E foi quando ela colocou na internet ali, jogou no WhatsApp, que o pessoal começou a procurar, que eu falei, cara, esse negócio funciona É mesmo. escalável, né? Isso é escalável, né? Mas assim, a coisa mais importante da Beijo que eu acho é que a gente trabalha bem junto. Entendeu? A gente trabalha bem junto, nós dois. Parceria é muito boa, isso é muito importante. De vez em quando vai ter uma divergência, que é normal, que eu vou pensar de um jeito, a Rê vai pensar de Mas outro. isso Mas é isso bom. acontece. Mas eu acho que o Mas depois conjunto... no final a gente sempre se acerta. E- O conjunto não, então. no final funciona. Porque assim, quando tem... todo mundo quer o bem da empresa. A questão é não ter o ego de falar assim, cada um coloca o que pensa e fala, bom, realmente você tá certo. E o outro fala assim, não, realmente você tá certo. Eu Isso acho aqui- que assim, exatamente o que a Rê falou, o negócio do ego, porque às vezes você tem empresas, né? Sociedade em empresas, que o ego, por exemplo, a Rê, aparece no vídeo, eu não apareço. Mas tem eu faço gente, questão de falar eu teu sei, nome. mas eu também sou da acho hora. que- eu mas acho que essa parte mas é também, isso que eu ia falar. isso é pelo justificável, amor de Deus, né? Eu prefiro que Porra. ela apareça do que eu, pelo amor de Deus. Eu falo, às vezes, por trás das câmeras ali, ó, o Queiroz. Queiroz, Renata, não, só a Rê, eu não. O Anderson é meu movado favorito, pô. A Renata já é toda, né, sorridente. Eu sei lidar com as outras coisas, eu deixo a Renata lidar com a Mas, câmera. mas isso é esse é o bacana, ego que eu tô dizendo. Cara, e a empresa, toda empresa tem que ter o operacional e tem que ter ali o artístico. Isso. Então, mas às vezes a sociedade, muitas das vezes, um dos dois vai ter o ego de tipo assim, pô, todo mundo conhece a Renata na feira quando a gente vai e não me conhece. Entendeu? Tem gente que é assim. Então, eu mas não essa ligo, empresa- eu até prefiro, porque eu acho que funciona muito melhor e eu quero fazer a parada funcionar. Essa empresa, ela tá fardada ao fracasso. A gente estava no final de semana fazendo a imersão, a gente ouviu muito sobre isso. Se você tem um sócio e o ego do seu sócio ele é mais inflado que o seu, a Renata botou uma conjuntura no que ela falou muito, muito bacana. Pensamos no bem da empresa, da É Beijo. isso aí. Então, eu acho que quando pensa assim, ela caminha. Se eu penso ser melhor do que o meu sócio ou então os meus colaboradores, né, tu tá ferrado, porque tu não tá pensando na empresa. Eu também E acho aí isso. vem aquela história, Queiroz, que a gente tava falando do legado. O que hoje a Beijo... Eu acho que a Beijo pegou um segmento num hype de crescente muito grande, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui lá no teu apartamento, tinham duas impressoras 3D Primordes. Nossa. Coisinha pra mais de raiva. hein? A Vou te última falar. visita minha, Meus amados. acho que ia ter umas 6 ou 7.
A todo vapor. Meu irmão, tu chega lá, tu fosse uns robozinhos lá, meu irmão. O negócio fazendo... E a partir de alguns meses pra frente aí já vão ter 10. Exatamente. Não, e a ideia é essa. Então, você vê que é isso. Hoje, de legado da empresa, da Beijo, o que vocês têm, assim, de cabeça de deixar de legado? Porque eu acho que conhecimento é bacana quando tu deixa de legado, né? Você deixa alguma coisa. A Beijo, ela tem que ter um impacto na sociedade. O que você pensa sobre isso hoje? Um comentário que a gente recebeu há muito tempo foi uma pessoa que comentou numa foto do copo. Ela falou que tinha comprado o nosso molde de copo, dos primeiros, que inclusive é aquele ali, que é um dos mais vendidos. Que é o mais vendido, né, na verdade. Top 1, né? Top Esse aqui, 1. né? E esse aqui ele... sustenta a casa, esse aqui sustenta. E ela falou que nunca tinha conseguido fazer um copo. Isso aqui? Nunca tinha conseguido fazer um copo. Com esse molde desse comentário? Certinho, foi. Então, Nunca consegui fazer um copo Eu certinho, não sei o quê. Quer testar? Então, como assim? Trouxe ali, ó. E esse comentário, eu acho que foi o que eu sempre guardei isso na minha cabeça, porque os moldes, né, que a gente cria, não só esses outros, inclusive outras empresas também já fazem, enfim, de copos, manteigueiras, jarras, a ajuda, né, o apoio que dá um ceramista iniciante, uma pessoa que às vezes não tem tanta facilidade em algo manual. Por exemplo, eu não consigo fazer coisas manuais, né? Não sou muito bom. Sou bom com a dança, que eu acho que eu sou bonzinho com a dança. Sim. Mas com a... Mais ou menos. Mas, por exemplo, com essas coisas manuais eu não sou muito bom. E com o molde, eu vendo o pessoal fazendo, né? Eu vejo que tem gente que tem essa dificuldade, mas que consegue, por conta do molde, fazer uma peça que ela olhe e que ela sinta... isso é muito bacana, ela né? se sinta... Como é que é a palavra? Não é se sinta bem vendo aquele... Porque é uma coisa manual, né? A pessoa tá fazendo, ela quer ter o melhor que ela puder fazer, o melhor resultado possível. E quando a pessoa me mandou aquele coisa, eu senti na frase a emoção dela. A satisfação da pessoa. Então aquilo ali pra mim foi o que pagou. Tipo, falei, cara, é isso aí, beleza. Já entendi a Beijo como é que funciona. A Rê, eu tenho certeza que o legado, ela vai ter ela tem uma visão um pouco mais ampla. Mas isso é muito bacana, que não só a questão de não ser só prático com as mãos. Às vezes a pessoa tem algum tipo de deficiência e tal, e o molde ele fica muito prático. E aí você se tornar uma pessoa que consegue, você não dependa de outra pessoa para fazer alguma coisa, isso é muito legal, né? A satisfação de... Quer ver uma coisa? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Não é possível. Nem por Nem parece. Ninguém me conhece. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco ansioso. Ninguém diria isso. Eu sou um pouco ansioso, sou muito elétrico, eu falo muito, eu mexo muito. Provavelmente eu não iria conseguir fazer na mão ali. Sei, por exemplo, o molde. Eu acho que a pessoa ansiosa, né? Uma pessoa ansiosa quando utiliza o molde, porque a gente já viu lá nas aulas, a pessoa ansiosa tentando fazer o pinch-pot lá, tentando fazer... Talvez eu não conseguiria. Você tá jogando piada pra mim? Porque o dia que eu fazer a aula lá, eu não consegui fazer o negócio. Tu tinha que ter visto ele fazer o pinch-pot. Isso aí é uma piada? Isso aí tá jogando conversinha fora pra mim? Pinch-pot, tá? Eu não sei nem o que é isso. Pinch-pot. Depois o Vinícius tem jeito pra isso. O Vinícius tem jeito. Eu, por ser uma pessoa ansiosa, acho que eu não conseguiria fazer o que vocês estavam fazendo naquele dia lá do pinch-pot. Mas talvez até nem produzir, tipo, cortar no papelzinho, né? Que é como o pessoal faz. Mas com molde talvez eu conseguiria fazer. Então eu acredito que uma pessoa que é ansiosa, pessoa que tem essa coisa, conseguiria fazer uma peça, um produto. Eu acho que então... Pô, meu potinho que eu fiz todo lá, mundo tinha que fazer. Tá igual o pé de pedreiro rachado. A Renata, tem que deixar lisinho. Aí, oi? Passava esponja e o negócio rachado. Eu apertava, quebrava. Ué. Quem procurar conhecer a Beijo intimamente vai ver muitas histórias do que é realmente valoroso da alma humana. Primeiro, a Beijo é uma história de trabalho, que é uma história, porque Anderson e eu, a gente trabalha de forma incansável, a gente trabalha final de semana, a gente trabalha... Ó, eu tenho uma cicatriz aqui, ó, que o Anderson me socorreu, me levando para o hospital, que a gente estava trabalhando domingo de madrugada. Entendeu? E eu aqui, ó, tomei um bocado de ponto aqui. Então, assim, o trabalho é uma coisa que me orgulha na Beijo, a força de trabalho, a determinação, a garra, não desistir, porque problemas aparecem, e assim, e não desistir e seguir com bom humor. Outra coisa importante é
a idade que eu comecei a cerâmica. Eu tô com 55 anos, eu comecei a cerâmica beirando os 50, né? Beirando os 50. Com 49, 50 anos que eu comecei na cerâmica. Mas assim... Mas não é uma idade que as pessoas estão abertas para procurar uma nova profissão. E isso é uma coisa que, assim, principalmente para uma mulher, na fase hormonal que a gente está, entendeu? Assim, essa fase de 49, 50 anos é uma fase de muita mudança física para a mulher. Estou falando mulher, mas assim, nem homem também tem essa... Não é fácil. A transição não é fácil, né? Você achar que... ter a empolgação, ter a alegria, ter a garra de olhar um caminho e falar, vou começar, seja em qual idade for. Sim, porque no começo, a gente sempre olha para os nossos clientes, né? Igual, às vezes chega um pedido lá, igual teve a última vez que isso aconteceu, teve uma cliente que ela pediu 3 moldes de... Tem um peixe lá que a gente chama ele de peixum, né? Que é o peixum. E aí ela pediu 3. Aí a gente não faz o pedido dessa cliente antes de ligar e falar, ó, você tem certeza? É isso mesmo? Você quer 3 peças iguais? E ela falou, era. Então, beleza, a gente manda as 3 peças iguais. Então, é o cuidado. É o cuidado, entendeu? De olhar, né? E além de... Mas assim, no começo teve... Assim que a gente foi no segundo ateliê que eu fui levar os moldes, tinha uma senhora lá. Eu falo senhora com todo carinho, eu também sou uma senhora, mas ela tinha 80 anos e ela estava muito feliz, porque ela falou assim, poxa, eu não achei que fosse aprender mais nada a essa altura da minha vida. E ela estava aprendendo cerâmica e ela fez um copo parecido com esse pequenininho que está ali, só que maior, que era o Rutilo 1. Todos os nossos moldes, a gente colocou o nome de pedra minerais, ou o nome de quem inspirou o molde, né? Ou tem o nome de mineral, de algum mineral, não são pedras, são os minerais. Rutilo, rubi, apatita, ametista, ou então tem da Nani, da nome Recesa, específico de alguém da Bruna, que Flávio, fez uma parceria com a gente. Quem pediu ou quem inspirou, entendeu? Igual esse Bruna, foi uma menina que eu dei aula, ela queria um copinho quadrado, eu falei, Ana, cheguei em casa, fazer um copinho quadrado é Bruna, Xará. E é isso, eu falo muito, mas aí eu me perco. Então, é isso, porque eu não tenho... Claro que a gente quer crescer e, como eu falei, a gente está crescendo. A gente começou vendendo no WhatsApp, depois a gente fez a loja online, depois a gente começou a participar de feiras, fez parceria com outros ceramistas. Mandou para fora do país. A gente começou a enviar para fora do país. Aí a gente participou de feira com parceiros, né? Vendendo o nosso produto no stand de outra pessoa. E depois a gente passou já a ter o nosso espaço nas feiras. Foi um crescimento gradual. Agora a gente tem o nosso espaço presencial e a gente fazendo evento. Então, assim, a gente está caminhando. A gente não passou por cima de nenhuma etapa. Mas o boom mesmo que a Beijo deu foi de 23 para cá. 23 para cá. O boom mesmo foi 24, né? Pelo que a Renata falou, que trabalho árduo, isso toda empresa que começa de um sonho, ela começa assim, muito trabalho, é muita transpiração e inspiração, né? Certo. Mas hoje, a Beijo está começando a alcançar um patamar, como a gente estava falando aqui em off, um patamar fora da curva. Porque hoje a Beijo ela tem mais de 10 mil seguidores no Instagram. Quase 15. Então, quase 15. Isso orgânico, né? Orgânico. Tudo orgânico. A Beijo, ela começou de uma forma, como eu falei, eu não era do nicho, eu não esperava. E aí ela começou... A atração que ela teve no início foi muito rápida, muito forte. O pessoal buscando molde, comprando, adquirindo os moldes. E só que chegou um momento que até foi quando a gente começou, a gente tinha uma impressora, não, 2 impressoras. E eu falei, não vai ter como, porque essas impressoras não vão aguentar. Que eu nem esperava falar um negócio desse, e eu vi e falei, gente, não vai aguentar. E a gente começou a vir pedido de fora do país, começou a vir pedido se a gente não fazia cerâmica, produzia já direto. Então, a curva dela, da empresa, foi um negócio de maluco no início. Depois, claro, como qualquer empresa, ela sobe, depois ela tem um momento de estagnação, né? Ou ela sobe picos e depois vai estagnando, é sempre assim, né? Mas eu fiquei impressionado com o pessoal do nicho. Só que o que mais me impressionou não foi nem a curva de venda, nada disso. Foi o carinho que as pessoas começaram a ter pela gente. Isso é muito legal. Porque, assim, teve gente que veio
Nem lembro, foi de onde? Veio de longe pro Rio fazer uma coisa e queria conhecer a gente. Queiroz estava até lá em casa, não foi? Lembra aquela Lembra? família? Foi. Teve gente de fora do estado que queria vir pro Rio só pra conhecer a gente. Teve uma cliente que ela veio pra conhecer, tava no Rio, aí ela foi conhecer, do interior de Minas, foi conhecer alguns lugares, parece que alguém não recebeu, e a gente recebeu ela, botou ela pra fazer cerâmica com a gente. Com a Rê, né? No caso, pra gente. Com a Rê, eu tava lá, a gente ficou conversando, ela contando a história dela, ela chegou a chorar com a gente. Então, isso aí é o impacto que a Beijo deixa na vida das pessoas. Isso é um legado. Esse é o legado. Esse é o legado. Não, o carinho que as pessoas têm é um negócio... E como você... Então, isso aí é o legado de vocês. Então, o mínimo que eu acredito que a gente tem por obrigação de fazer, cara, nem sei se a palavra certa é essa, é retribuir com o mesmo carinho. Nas feiras a gente conversa com todo mundo que passa, todo mundo que para, não importa se a pessoa vai comprar, não vai comprar, se a pessoa vai perguntar sobre a impressora, pô, como é que funciona, isso é o quê? Não importa, a gente fala com todo mundo. Hoje a Beijo, ela é focada mais na parte de moldes, do que de cerâmica. Isso. Só que aí a gente estava conversando aqui, Renata, porque toda empresa... A gente tem que saber como eu vou escalonar ela. Vocês chegaram a um ponto que vocês dois hoje, é que eu estava conversando com a Renata, quem tá dentro, eu falo isso porque eu também sou empresária, também tô dentro e é difícil. Quem tá dentro, às vezes a gente não vê o tamanho que já tá nosso filho. A gente sempre acha que nossos filhos são nossos bebês. Sempre tá pequeno. A Renata tem 2 filhos, já é vó, né? Mas pra ela, o filho dela mesmo vai ser sempre um bebê. E a empresa de vocês hoje, vocês olham com esse olhar, só que aí a gente começa a entrar num outro gancho. Por quê? Daqui a pouco vão ser 15 feiras no mês, vocês vão ter 5 entrevistas, 4 workshops, e aí a Renata ela vai ter que estar fora dessa agenda em um lugar, o Anderson vai estar fora dessa agenda em outro lugar, e a Beijo hoje ela já pensa em já plantando novos frutos, novas Renatas, novos Anderson, até porque isso vai crescer. Você querendo ou não, vai crescer. Teu filho, ele vai crescer. Minha filha, no último sábado, eu dei pra ela o ingresso do Rock in Rio, assustadoramente. Minha filha tá com 14 anos, tá do meu tamanho. Pô. Tá tamanho mesmo. É uma criança, pra mim é uma eterna criança. Eu olho pra ele, pro Arthur, e falo que é a mesma coisa. Então, deixa eu te falar. Em setembro agora, vai nascer mais um netinho meu. Que beleza. Essa viagem que tu falou que vai me levar, não é essa pro Canadá? Não é essa, não? Então, em setembro agora vai nascer mais um netinho meu. Né? Vou pra lá pra ser né? avó, mas força, assim, né? vó... Ajuda, né? Como eles moram muito longe, eu vou porque às vezes eu sou vó, como é que se diz? Concentrada, tipo assim. E aí, em setembro, nesse período que eu já estarei lá, aguardando o novo netinho que vai nascer... A gente vai ter um evento, né? Que tem uma menina que ela vai se casar e ela vai... Ela vai fazer um evento para as pessoas... chá de lingerie. Aí o Anderson tá de fora, que é chá de lingerie, ele não pode participar. Ia ficar lindo, né? Só que assim, o que acontece? Eu fiz questão de falar com ela, falar assim, olha só, nessa data eu não vou estar aqui no Brasil, mas a gente vai preparar uma pessoa com todo carinho para nos representar e para fazer um ótimo trabalho. Você pode confiar que vocês vão ser muito bem atendidas. Então, né? Então a gente já acontece isso que você está falando. Tem algum evento que a gente não pode ir, vai ter alguém que a gente pensou com carinho para fazer as coisas do jeito que a gente acredita, para fazer um bom trabalho em nosso nome. O nome da Beijo. A empresa, ela sempre vai precisar crescer de alguma forma, né? E aí, Eu gosto que fala o olhar artístico, aí depois vem o olhar do cara ali mesmo, olha só, o número. Então, mas querendo ou não, a gente sempre vai precisar, né? Porque dificilmente uma empresa, na minha opinião, ela consegue crescer sem ela ter colaboradores. Não Exatamente tem como. É impossível. isso. A não ser que ela seja uma empresa totalmente digital, né? Que aí, de repente, você consegue colocar com IA, alguma coisa do gênero. Mas mesmo assim, ainda vai precisar de colaboradores. Exatamente, deixa aí. Olá, pequena. Você vai precisar ter esse crescimento, né, de colaboradores em algum momento. E tomara que tenha. Que seja rápido. Tomara que seja, a gente precise mesmo. Porque
conforme as coisas vão crescendo, não tem muito pra onde correr, né? Mesmo você querendo, não, vou tentar dar uma segurada, vou segurar porque no Brasil hoje em dia realmente as cargas, né, tributárias, enfim, elas são um pouco complicadas para você ter um funcionário, você vai fazer uma análise, se uma pessoa a mais, vamos dizer, um colaborador, 2, 3, não importa a quantidade, o quanto que isso vai te dar de retorno financeiro, faturamento, para você poder botar dentro da empresa, porque de repente você colocar um colaborador a mais e esse colaborador a mais não ter esse salto ou de qualidade ou de faturamento, ou enfim, às vezes pode não compensar tanto. Claro que isso vai depender, tem empresa que vai botar um funcionário a mais, né? Botar um funcionário, um colaborador, para poder ter um aumento de faturamento, para poder ter um momento, sei lá, talvez a pessoa ter um momento de se desligar do trabalho, de ficar em casa com a família, mais produtividade. Eu penso igual e diferente a vocês pelo seguinte. A Renata, ela pensa em manter isso bem íntimo, bem intimista, né? Isso é verdade. A Renata pensa muito no intimista, o atendimento, que eu acho que isso é muito importante, né? Mas a Renata, ela não é vendável. E ela falando, eu gosto de vender só mão a mão, tete a tete. Se eu tenho um vendedor nato, vamos supor assim, não estou falando que vocês são obrigados. Se eu tenho um vendedor nato hoje, vendedor, o cara que vai chegar e vai... A necessidade que você precisa de ter um coador na sua casa. Eu não sei vender, mas um cara que sabe vender, isso aqui é ouro na mão do cara. O faturamento da Beijo, que seria 3x, poderiam virar 6x, porque a Renata é uma artista. Ela faz. O Anderson é um número. Ele programa, ele... Estratégia. Mas nesse meio termo não tá faltando um elo? Sei lá, uma pergunta. Um vendedor nato, por exemplo. É realmente, porque assim, eu não sou vendedor. Não sou vendedor. A Renata é uma querida. A Renata não vende. A Renata, ela traz sensações. Então, eu quero abraçar a Renata, você ficar conversando com ela. Não, porque assim, o que acontece? Eu acho que o meu jeito de vender é mostrar o quanto eu acredito. Que é o certo, isso é o certo. Só que aí... Só que a Renata, ela não é... A Renata, ela é uma. Ela é uma. Só que a Renata, ela não só vende. Porque a Renata, ela vende experiência. Tu vende experiência, que é o bacana. Só que a Renata, ela não só vende. A Renata, ela molda. A Renata, ela faz... prepara o molde. A Renata, ela prepara a cerâmica. Então, a Renata, ela tem uma... A Beijo hoje, ela tem um centro. E esse centro é a Renata, de tudo. Só que se eu tiro a Renata vendedora e boto do lado, sabe? Eu tiro a Renata vendedora e boto do lado, eu já vendo mais molde, eu vendo mais cerâmica. Então. Tipo, eu tô pensando assim, agora eu tô falando de business. Esquece. Então vamos lá, vamos falar de business. Daqui a pouco a gente volta de pro business. Vamos falar de business. Tô falando... Já que você quer saber qual é o nosso caminho de business, nós seguimos, por enquanto, nós temos 2 trilhas de business. E tem uma terceira que ela vem, assim, que eu vou fazendo meio por baixo dos panos. Primeiro, que começou, foi um pessoal, não sei se você conhece, chama Avante. Conheço aí, então, pessoal. já ouviu falar, né? O Queiroz, que ajuda a gente na nossa cara, que é o caminho. E outro é o pessoal lá da Aline. Aloy, né? Então são essas empresas que fazem essa parte. Eu tinha falado o nome errado, pronunciado errado, você me fala depois. Então, o Queiroz, porque assim, você vê como eu falei Avante brincando, porque o Queiroz está aqui com a gente, mas assim, eu trato, para mim não é o Queiroz, é a Avante na figura do Queiroz. E a Aline, que é a pessoa, que são as pessoas do marketing, do tráfego. E o que eu faço por baixo dos panos? O que eu faço por baixo dos panos é o seguinte: pessoas que eu vejo que poderiam ter algum destaque nesse... Capitalização de pessoas. Vai lá, continua. É disso que eu tô falando. Destaque. É disso. Eu convido e ofereço, falo assim, vem aprender se você quiser, para um dia a gente trabalhar com isso. Pessoas que eu vejo que poderiam ter alguma disponibilidade de tempo e porque assim, a cerâmica também, a pessoa tem que gostar, tem que querer e tem que ver se vai conseguir fazer. Então eu tenho esse olhar para quando eu vejo uma pessoa, eu chamo, falo, vamos lá, vai lá, faz uma aula comigo, passa um dia lá, aprende, tenta. Se gostar, eu continuo te ensinando. Então esse gancho é bom.
Para que a gente entrou nesse negócio de aula, é porque a Beijo, agora a Beijo, ela tá com um espaço físico, um ateliê físico. E a Renata, graças a Deus, isso é muito importante. Conhecimento é bom quando a gente passa. E a Renata tá dando cursos de cerâmica lá. Então não é nada sobre molde, é sobre cerâmica mesmo. E eu acho que ela está falando aqui, que é isso que a gente estava conversando aqui em off, é essa capitalização de pessoas. Porque para a gente jogar na seleção, teve uma categoria de base. E tem que ter um olhar. E a Renata é o nosso maestro dali, né? É o nosso Tele Santana. A analogia de futebol é muito bom para tu entender isso, porque o Tele, antes do cara saber cruzar uma bola, ele vai vendo como é que toca na bola. Então, você tendo esse contato, você dando essa aula ali, tendo esse feeling com os teus alunos, você consegue resgatar. E isso que é muito bacana. Isso aí é onde eu queria chegar. Porque a Beijo, ela tá crescendo e vai crescer muito mais. Eu converso muito isso com o Queiroz. Vai crescer muito mais, muito mais. Tá indo numa crescente absurda. Essa estagnação que você falou, isso é normal de qualquer empresa. E aí vem essa parte de business, que aí vai chegar uma hora que você vai ter que ter um vendedor, você vai ter que ter o cara do marketing, isso é normal. Até porque, senão não tem como. O Anderson é uma cicatriz na perna, 3 noites sem dormir porque vai ter feira e tem que entregar material pros outros. Cara, uma correria só. Quando eu comecei a fazer meu curso, eu lembro que eu estudava, trabalhava e fazia curso. Eu lembro que eu dormia 3 horas da manhã, porque eu tava começando a aprender a mexer com caneta nanquim, escalímetro. Então passava madrugadas ali, tipo... Porque eu tava querendo aperfeiçoar uma coisa que eu não sabia. E até começar a empresa a andar... São noites sem dormir, porque tu tem medo de... Você vai dar certo, vai dar errado. E só tem você. Você é o contador, você é o inspirador, você é o cara das finanças. É tudo gira em torno de você. Tudo em torno de você. Então vocês dois hoje é isso, a Beijo é isso. Então... Tá chegando esse ponto que tá começando a caminhar cada um para o seu lado. E essa coisa de captar pessoas nas aulas, eu acho que é um dos melhores lugares, né? Que aí você tá vendo, igual tu falou, tem 5 alunos ali, 6 na tua aula. 2 se destacam, você já bota no seu livrinho ali. Opa, esses 2 aqui tem uma... Então, mas é para além disso, entendeu? Porque... Eu convido pessoas que não buscariam a cerâmica, que não teriam esse acesso. Além de ter esse olhar nas aulas, eu tenho o carinho de convidar quem jamais chegaria ali. Falar assim, não vou lá, não vai ser acessível financeiramente, ou não, entendeu? Eu tenho o carinho de convidar para a pessoa conhecer mesmo. Disponibiliza o tempo, o espaço, o ateliê, o material. Isso. Para a pessoa olhar e ter essa experiência. Como aconteceu comigo, com a Marla, com as crianças, né? Aí eu já posso ir pra lá. Pode ir pra lá, viu? Muito bom. O negócio Chupa, Queiroz. Queiroz fez alguma coisa bacana lá? Fez. Não, de verdade, fala a verdade. Ele esmaltou. Fez legal, bonitão, só esmaltou, o não copo dele modelou. lá. E cadê o copo? Ele não modelou. Ele esmaltou. Você modelou. Ele só esmaltou. Ah, só pintou? Eu quero ver fazer um negócio assim, ó. Aqui, ó. Esse aqui foi eu que fiz. E o copo que o Queiroz fez, não conseguia fazer. ele esmaltou de uma cor, depois que queimou, saiu outra. Ele esmaltou diferente. azul, foi pro forno, voltou verde. Mas ficou bonito. Né? Então, mas isso que eu acho bacana. Eu acho que esse contrapeso é muito legal. Mas não vai ter outra peça. Pô, eu acho muito bacana esse de não ter peça. O Fernando a gente trouxe aqui pro Papo de Quintal, né, que projetou aqui a casa do Vinícius. Ele é todo... Aí no dia do Fernando a gente falou sobre isso, de não ter uma peça. Aí o copo dele tava todo... Não era aquele bonitinho, ele dizia, é disso que eu tô falando, mano. Tem que ser assim, ó. Ninguém vai ter um copo desse. Eu adorei esse copo. A cerâmica vai ser esse caminho aí. Assim, e os nossos moldes, o que eu tenho maior alegria também é isso. Com o mesmo molde, se cada um aqui fizer uma peça usando o mesmo molde, cada uma vai sair diferente, cada um tem o seu toque. Legal, né? Porque é bonitinho, né? A intenção do molde da Beijo
é ganhar tempo, que é o que todo mundo tem de mais precioso na vida e é o que é mais caro em todo ateliê. Legal essa manteigueira, essa né? manteigueira aqui tá um bicho. Muito legal. Tem uma dessa lá, galera? Eu tô de olho ali, ó. Eu quero esconder o negócio do café. Eu vou te vender isso, calma. Vou te vender. Qual, o grande ou pequeno tu gostou mais? Eu vou te vender. Realmente, eu vou assim, te vender. antigamente, né, quem fosse modelar qualquer peça, ia ter que fazer um molde de papel, e aí o papel, ou então fazer na mão. Agora, com os moldes impressos e tudo mais, você acaba conseguindo, você ganha muito tempo, a produção fica muito rápida. Então, por exemplo, uma pessoa que vive, sei lá, talvez, vou dar um exemplo, ela produz esses copos aqui e vende em larga escala. Caramba, com molde você vai pum, 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 pum. Uma larga escala. Larga escala, né? Que eu mas quero sim, dizer. mas tu imagina dentro é isso aí. Artesanal, Porque já, larga escala, vendendo agora tu imagina 5, tu 10, fazer 15 na mil, mão, é no outra papel. história. Pô, tu fez 3 moldes no papel, botou em cima da argila ali, já era, O que acabou. acontece muito, tem gente que vende, por exemplo, um jogo de, talvez assim, vamos dizer, aquele jogo de japonês para restaurante. A pessoa chega e entra em contato com um ceramista artesanal e fala assim, pô, eu quero 20 jogos desse aqui porque eu vou botar na mesa do meu restaurante. Tá bom. Aí o cara vai lá e faz exclusivamente para aquele... O ceramista vai lá e faz exclusivamente para aquele restaurante. Você pode ver que às vezes você vai em alguns restaurantes aí, as peças do japonês, dá para ver que é de cerâmica, feita à mão. Alguns lugares compram já de industrial, né? Mas não tem a mesma pegada de você olhar aquilo ali artesanal, entendeu? E aí, para um ceramista fazer utilizando um molde, é muito mais rápido, muito mais prático do que ele tem que ficar fazendo... papel, porque o papel você vai usar uma vez, 2 vezes no máximo, às vezes nem 2. Não, já estraga. Então o molde é muito rápido. Botou, cortou, já foi. O papel... Esse molde aqui faz esse copo. Esse não. Não é exatamente Ele esse faz copo. um copo parecido com esse Aquele aqui, aqui, só que um pouquinho maior. Maior, né? Esse tipo aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a lateral. Lateral esse aqui dele, é a lateral, né? esse aqui é o fundo. E aqui é o fundo. Esse aqui é a versão menor. É menor, né? É, a menor. Esse aqui faz um copo do tamanho de uma caldeireta. Sim, Sabe aquela caldeireta sim, de chopp? Faz esse aí. Esse aqui é um de café. E é um copinho para café. Um copinho de 90 ml. Agora uma pergunta pro Anderson, muito específica. Anderson, qual foi o país, assim, que... Eu lembro que eu cheguei uma vez lá na casa da Renata, aí tava o computador aberto, aí ficou um mapinha lá, né? Tu não trouxe seu computador, não? Pô, eu ia trazer meu computador, cara. Não, foi melhor, até melhor que não, que ia começar a chegar mensagem antes eu querer responder. Deixa quieto lá. Aí, chegando, aí o Anderson falou, esse aqui são todos os países que já pediram moldes. Eu, caralho, meu irmão, cheio de mapinha, sabe? Qual foi o país mais inusitado que pediu um molde da Beijo? O que eu mais tomei um susto, assim, que eu falei, Gente, gente, porque, tipo assim, chegamos na Guiné-Bissau. Eu acho que, assim, mais distante, que eu achei... Porque foi logo um dos primeiros, né? A gente recebeu pedido de Israel, Turquia... Porque Internet sem limite, né? Que eu olhei e falei assim, gente... Mas o primeiro foi Portugal. O primeiro foi Portugal. Mas a gente já mandou para vários lugares, tipo Israel, Portugal, Espanha, Turquia, Alemanha, França, Chile, Argentina, México, Canadá, Estados Unidos... Se eu viajar metade do que já mandaram material, eu já tô feliz. Eu acho que teve mais uns 2 ou 3, mas a gente já recebeu... Pô, eu não vou me lembrar agora qual foi o país. A gente recebeu uma mensagem uma vez no WhatsApp, mas isso tem muito tempo. Foi logo na época do Israel, lá na época que a gente mandou os pedidos para Israel, foi de uma ilha. Eu nem falei isso para ela me mandaram uma mensagem... Aí perguntaram se mandava pra lá. Eu só não mandei porque o correio não mandava pra lá, porque senão eu teria mandado. Aí eu falei que não dava pra mandar. Já falei, sei lá, o que a gente já falou? Já falei em hebraico, já falei alemão. Eu não, né? O Google já falou. Mas eu já falei em várias línguas diferentes. Pô, mas isso é a gente já mandou pra muito eu acho que já é uma multinacional, pô. Lembra que eu falei que a gente vai caminhando e tudo? Aham. Então, agora... A gente está sendo procurado por empresas de outros países. Já Isso manda e-mail, aí já pergunta sobre o nosso... Não só cliente, empresa. Empresa mesmo. Já perguntam algumas empresas já mandaram... China já mandou, né? Que a China acaba fazendo prospecção de empresas fora para poder revender, né? Mas a gente já recebeu mensagem de empresa dos Estados Unidos, empresa da Espanha. Aí...
A gente já recebeu também proposta de participação de licitações. Amigo, vou te um falar, monte de coisa. tem que já agarrar já uns 3 alunos bons aí, Renato, já botar no teu molde, porque eu tô te falando, vai chegar de uma hora pra outra. Porque tem muito isso. A gente fica nessa... não, daqui a pouquinho, de uma hora pra outra, tum! É uma pancada que vem, que o vento ele vem. Igual vocês estão em feira toda hora. Chega numa empresa dessa aí, uma empresa grande, quero 2.000 moldes aí, 2.000 peças de cafeteira aí, de caneca. Na hora, é isso, tem que ter. A gente tem uma... A gente produz, a gente faz toda a produção pensando sempre no varejo físico, né? No varejo, perdão. No varejo, né? Vender ali para um ceramista, alguma coisa assim, e as participações de feiras, que é basicamente a nossa produção fica toda sempre voltada a isso. E aí a gente tem algumas parcerias, né? Tem algumas empresas. Mas as feiras vocês fazem é mais com os moldes. Mais com sempre os moldes. com os moldes. É porque normalmente a gente produz moldes, produz cerâmica e temos ferramentas. Né? Todas as outras, vamos dizer, insumos não são produzidos pela gente. A gente precisa, por exemplo, uma mineradora manda a gente comprar, Se você quiser chegar lá, argila, você vai conseguir etc. comprar argila. Você vai conseguir comprar com a gente. Alguém. Mas aí não somos nós que fabricamos. Então, em alguns lugares, por exemplo, algumas feiras que a gente vai, não vai ter como a gente vender. Sim. Porque normalmente a mineradora ou essas empresas que fabricam os outros insumos estão lá. Então, assim, aí a gente tem que fazer o quê? Ir para um outro caminho, né? Vender o molde, vender a cerâmica, fazer parceria com outras empresas. Então, quando a gente participa de feiras e eventos, eu até falo isso com a Rê, às vezes, por exemplo, em algumas feiras que a gente já foi agora, a gente sempre tenta conversar com todo mundo que tá na feira. Exatamente. Porque a gente quer tentar formar uma parceria, firmar alguma coisa para botar para vender no site, para trazer para o Rio de Janeiro, porque algumas pessoas pedem pra gente, tenta vender tal, tenta trazer argila para vender aqui, porque a gente queria outro lugar para poder comprar também. Então a gente sempre que está nas feiras, eu até falo isso para algumas pessoas que inclusive estão em feiras com a gente, né? Falo, cara, quando tu estiver na feira, tenta fazer um network, conhecer o dono de um stand, isso é muito legal, para você poder fazer uma comunicação, fazer esse elo para criar essa distribuição onde você mora, onde você vive, né? Onde está a tua empresa. No nosso caso, por exemplo, a nossa empresa aqui, a Beijo, a gente vende o e-commerce, né? No e-commerce, a gente tem Mercado Livre, Shopee, como qualquer outra empresa, mas a gente também tem pontos de venda em outros lugares, parceria que a gente fez com outras empresas. Isso é legal. No Paraná, em Minas, em São Paulo, a gente tem 2, 3 lugares, cidades diferentes, né, que vendem. A gente tem em Curitiba, né? A gente tem também lá pro Nordeste, a gente tem acho que 2 lugares, são uma empresa que faz distribuição da gente lá no Nordeste também. Pô, isso é muito bacana. Então, tipo, ponto físico, mesmo que a gente só venda pelo e-commerce, a gente fez essa parceria com essas empresas para poder vender nossos produtos também em outros pontos, em outros lugares do Brasil. Aí a gente tá procurando Vamos no entrar norte, num se tiver assunto alguém do polêmico norte aqui aí que eu que tava quiser. vendo, né? A cerâmica da Beijo, ela tem a assinatura da Renata, né, Renata? Essa peça é uma peça bem antiga, uma das primeiras. Mas todas têm a assinatura de vocês? Todas. Tem, ou Renata ou Beijo da Terra. Tá. Aí depende do que eu a gente vou teve estar há afim na pouco hora. tempo agora. Pouco tempo não. A gente teve um caso aí. A gente não vai falar nomes, que a gente não tá aqui pra queimar o filme de ninguém, mas a gente teve um caso aí que uma pessoa que vendia pra elite do Brasil trazia umas peças que eram umas peças exclusivas que depois descobriram que não eram exclusivas. Porque a gente sabe que cerâmica é igual a gente falou, cerâmica é uma coisa que cada uma vai estar de uma forma, igual a Cris está querendo comprar todo um conjunto de jantar com vocês, e aí tem que parar, tem que fazer, um prato por... né? Cada um pratinho ali bonitinho, copo, não vai sair tudo, não vai queimar a mesma cor, igual você falou e tal. E aí a gente chega ao ponto, sempre tem, né, os malandros, né? Sempre tem. A Beijo tem lá suas peças, todas têm assinatura, todas têm. Todas têm. Porque é um jeito de identificar que é de vocês, né? Porque essa polêmica que teve aí foi que a pessoa trazia da China algumas peças, queimava o nome dela. Vocês sabem o que eu tô falando, Não, né? e continua vendendo Continua ainda. vendendo. É, né? Eu sei.
queimava o nome e vendia de valor absurdo. Diminuiu. Mas não era assim na argila, não. Não, como que era? Não sei. Porque Eu tem sou outros- leigo, é. eu treino de planta, irmão. Fala Tem aí. outro, igual, esse carimbado assim na argila, só Só quando tá ali na pré-montagem ali, né? Só na só argila. quando a argila, esse tipo de carimbo assim, só quando a argila tá molinha ali que você tá fazendo. Depois da primeira queima, você consegue colocar uma tinta, que não é tinta, um esmalte ou um lápis que não saia, alguma coisa assim. Mas não tem... Depois de queimou, só... Só você consegue... Porque assim, você pega a argila fresca, né? E aí ela vai passando por etapas até o resultado final. Sim. E cada etapa, ela aceita uma interferência diferente, né? Essa interferência de carimbo, assim, para você carimbar, ou carimbar uma frase, ou carimbar sua assinatura, ou assinar ali na argila, ela tem que estar molinha, ela tem que estar ou assim que você acabou de modelar, ou num ponto que chama ponto de couro, que é que ela já está ficando durinha, mas ela ainda aceita interferência. Já plagiaram alguma coisa de vocês? Plagiaram é muito forte, né? Mas... Não, é plagiaram mesmo. Então, olha só, vou não, te plagiaram falar. mesmo. O molde, fez o molde maneiraço, aí tu fez o cara fez o Vou dizer mesmo... uma coisa pra você, essa pergunta é muito interessante. É. A gente estava numa feira agora, Falou, pô, isso é mesmo, conversando com um pessoal que vamos dizer assim, para a pessoa entender, é concorrente de venda, né? Faz o mesmo tipo de produto, mas que as pessoas achavam que a gente odiava eles e eles odiavam a gente, entendeu? E a gente almoçando junto. E a gente almoçando Não, junto, conversando, batendo mó papo. De criação original mesmo, peça autoral de criação original que eu tenho mesmo, é só um copo que eu chamo de copo do abraço. Que foi, porque assim... Cerâmica ou molde? Não, cerâmica. cerâmica. Eu tenho molde também, mas o molde não em PLA, eu tenho molde do molde antigo de papel. A cerâmica, ela tem o mesmo, não é igual, mas ela tem também essa capacidade de aproximação, de unir do que a dança. Igual a dança você tá abraçado, mas a cerâmica parece que todo mundo segurou o mesmo barro, e aí parece que segurou a mesma mão. E quando eu entrei pra cerâmica, todo mundo falava do meu abraço, falava que abraço gostoso, que abraço. Eu falei assim, gente, eu abraço, qual o problema, qual ficou o abraço? Todo mundo falava, abraço. Aí eu falei assim, gente, eles estão falando do abraço da dança. É porque eu, sem perceber, eu levei para cerâmica, porque eu estava com o mesmo tipo de envolvimento ali, o mesmo tipo de crescimento ali, e eu acabava dando aquele abraço que você sabe, aquele abraço completo. Quem dança é diferente, né? E aí eu criei o copo do abraço. Então essa é a única peça original que eu tenho. A humanidade inventou a roda, mas sempre teve limão, sempre teve laranja, entendeu? Então ninguém cria nada. Tudo se copia. Tudo você vai olhando, vai tendo o seu arsenal de memória, de informações, e dali você vai transformando, levando para sua vida, sabe? E hoje em dia, igual, por exemplo, essa folha ali, essa folha. A gente viu essa folha na natureza. Aquele copo ali é uma figura geométrica. A maior parte, porque eu sou professora de matemática, né? Sim. Então a maior parte dos nossos moldes são formas geométricas. Sim. São de formas geométricas. E assim, achar que tudo vai se manter original. Então nem vale a pena patentear, porque... Achar que você vai manter tudo original. Sim. Pode ser no mundo de internet é até ingenuidade. É ingenuidade. Entendeu? Então, assim, pode ser até que algum produto, por algum motivo, a gente cria alguma coisa igual, e caramba, é original demais, tipo assim, nunca ninguém fez. Mas a maior parte dos produtos são tudo feito em, tipo, círculo e arco. Tem algumas soluções que nós criamos. Igual, quer ver? Logo no comecinho, a gente faz assadeira. E logo no começo, teve uma ceramista que a gente tem um limite de criação de 30 por 30, que é, por enquanto, a gente até tem uma impressora maior do que isso, só que ela fica lá no Canadá, né? Tem uma, mas aqui no Brasil, o que a gente tem... Pessoa chata, né? A impressora tá no Canadá, vou ali fazer um moldezinho, já volto. Mas aqui, o que a gente cria aqui, ela é 30 por 30, então a gente tem um centímetro ali de acabamento, então o nosso limite 28. de criação é 29, 29, é o que a gente cria. E essa ceramista, ela falou, olha, eu já faço com molde de papel uma assadeira maior. E aí a gente bolou o esquema de meia assadeira.
e hoje em dia já tem gente que já faz. tem... Mas foi a gente que criou. A gente, entendeu? Eu nunca tinha visto, em nenhum momento. Assim, a Rê tem mais tempo na cerâmica, eu não vi. Eu também. E foi uma criação nossa. Se existia, a gente criou. Se existia antes, a gente não estava sabendo. Eu nunca vi ninguém antes disso. De fazer a coisa simétrica. Eu falei, pô, a gente usa metade, faz simétrica. E aí a gente usou essa solução que a gente criou junto com ela, a gente mostrou para ela como falou, se a gente fizer assim dá certo, você vai fazer e tal. E aí a gente fez, e depois disso a gente viu aparecerem algumas. E a nossa forma de usar, de estender os nossos moldes, também foi criação nossa. Foi criação nossa. E deve ter alguma outra coisa que a gente não lembra. Deve ter alguma outra coisinha. Que assim, são soluções que aparecem os problemas. Isso é muito bom, né? Por isso que é bom ter uma ceramista, que aí o molde, ele vem na necessidade do ceramista. Mas eu acho que a solução dos moldes, ela vem mais da parte matemática do que da parte da cerâmica. Então, esse molde aqui é um molde até bem polêmico, a gente estava falando também de cópia, de ter, né? Mas esse aqui, especificamente, eu vou falar como que surgiu esse nosso molde aqui. A gente estava em dezembro do ano passado, dezembro de 2025, a gente foi na feira lá de Belo Horizonte. Isso. Foi a primeira feira fora do estado que nós fomos. Que a gente teve um stand nosso. Lá no Mercado Central, esse ano a gente deve ir de novo também. E aí, como o Anderson e eu, a gente brinca, igual o Bruno falou do crescimento da empresa e tal, eu e o Anderson, a gente brinca que a gente vai fazer um dorama, vai fazer CEO, faxineiro, carregador de argila, CEO de marketing. Aí aparece o Anderson, tudo somos nós dois. Então, nessa feira, a gente estava com o nosso stand e tinha uma mesa disponível assim, em frente. E a gente já tem um molde de cone, que é um molde maior, que fazemos árvore de Natal. Ou árvore de Natal, tábua de queijo, porque é igual aquilo que eu falei, que cada molde dá para fazer várias formas, né? Então, eu lembro exatamente de como surgiu esse aqui. Eu estava como CEO de faxina, estava organizando o molde assim, organizando os moldes e atendendo, e o Anderson sentado com o computador aberto na mesa assim em frente, no corredor, mas assim em frente. E aí o Anderson lá, Rê, qual o raio? Aí eu falei, Rê, qual o ângulo? Aí eu falei, qual o arredondamento? Não sei o quê. Então foi assim que surgiu, exatamente esse aqui foi assim. E os outros moldes surgem assim também. Ou algum cliente, né, pede manda o desenho, fala, dá para fazer especificamente. Ou eu falo, Anderson, faz esse copo para mim. Aí ele vai falando, ele pergunta as medidas. Antigamente a gente usava um que era o flat platter, né? Usava um programa, eu não lembro agora o nome, para poder fazer. Depois do tempo a gente parou de fazer. Depois a gente parou de fazer. Fazer a gente mesmo. Normalmente a gente fala, é um touro de pirâmide, é um touro de cone. Qual a altura, qual o raio maior, qual o raio menor. E aí o Anderson passa isso tudo ou uma flor não é assim, uma folha não é assim. A gente determinar quantas pétalas, qual o tamanho, qual a largura. Fora isso, o resto é tudo... A maior parte dos produtos são tudo geometria pura. E aí o Anderson vai... Sorte dela é que eu adoro matemática, senão ela tava ferrada. Pô, o cara gosta de matemática, e a outra professora de matemática... Eu adoro matemática, cara. Aí o pessoal fala, não, é coincidência. O universo você tava falando, irmão, calma aí que eu vou juntar, tem que juntar 2 pessoas. Sincronicidade, é isso aí. Porque se não fosse isso, filho, sabe aquela pessoa que não gosta de matemática, odeia matemática, não ia fazer isso mesmo. E não é nem a questão de gostar, é a questão de até compreender o linguajar. Entendeu? Porque aí a gente vai falar, tem coisa que a gente está falando ali que quem está fora não entenderia. Ter uma empresa com um sócio é um casamento e para qualquer casamento dar certo tem que ter um bom diálogo, né? Ter uma boa convivência. E a nossa linguagem é a linguagem matemática. Então, isso é muito legal, né? Aí brinca pra caramba, fala matemática, aí eu falo uma piada o tempo todo. Tem dia que a gente... O broche, né? Esses são os botões da Bruno Jardim. Que a gente fez. Depois dá um foco lá no cordão da Rê também, né? O cordão da Rê, que tem a logo lá da... Pra quem não sabe, a logo da Renata... Quer que eu fale? Pode falar. A logo, né? A Renata não gosta de planta, ela não gosta. E a logo dela é uma helicônia, né?
E aí eles estão agora com uma ateliê, a gente vai começar a entrar nesse assunto do ateliê, e aí eu fui lá pra gente dar uma olhada, estudar pra botar umas plantas lá. Aí a Renata falou pra mim, dá pra botar uma helicônia aqui dentro? Bruno, a gente consegue botar um vaso de helicônia aqui? Porque eu adoro helicônia. Aí eu, será por quê, né? Então olha o cordão dela. Como é que tá a história lá do ateliê? Essa nova etapa, né, da Beijo, que agora a Beijo, ela tá com ateliê físico. Fala dos cursos, fala dos workshops. Tá, então, o ateliê, a nossa sala é uma sala que fica no Recreio dos Bandeirantes, num shopping que chama Vértice Mall, né? E ela é uma sala que tem um formato de L. Então, é a primeira parte do L, que é a hora que a gente chega, a gente fez a nossa loja física, né? Porque a gente tem a nossa loja online, né? E ali a gente tem tem os nossos moldes, né? Que não estão lá todos, né? Mas Não tem como botar tudo, né? Não tem como. Mas tem molde de MDF, molde de madeira, tem ferramenta, tem esmalte. São soluções para ceramista, para cerâmica. Para quem quer fazer cerâmica, vai encontrar tudo lá. Desde uma esponjinha até uma esteca, o esmalte, a própria argila, tudo vai ter lá. E a segunda perninha, assim, que é da nossa sala, do nosso espaço, que é onde a gente colocou mesa e é onde a gente faz tanto aulas como pequenos eventos. Claro que a gente também faz evento maior fora de lá. Mas, como vai ser esse evento O outro evento que a gente estava fechando. Está fechando mesmo, eu não estando aqui, a gente vai fazer. E a gente pretende também fechar com empresas. Essas coisas assim. Workshop também. Fora, espaço maior. A gente faz Mas o espaço, ele comporta bem um evento, uns eventos menores, né? Não um evento grande. Mas as aulas normais do dia a dia. Já estão montando turma lá? Já tá, como é que tá? Já tem turma. Já tem turma segunda, terça, quarta e sexta. A gente tem turma no período da tarde. Que aí período da manhã, por enquanto, a gente não tem. Na sexta-feira tem aula de manhã. Tem um aluno sexta de manhã, que ele pede tem um pessoal, tem uma turma de sexta-feira de manhã. Também. Qual o horário dessa turma de sexta e qual o horário da tarde? Segunda. Não, faz o merchan, hora do merchan, meu irmão, hora do merchan. O espaço fica aberto de 14 às 18. Isso. Né? Isso. De segunda a sexta. Segunda a quinta, né? Sexta-feira tem o horário da manhã, então. Mas de segunda a quinta o horário é de 14 às 18 horas. As aulas são de 15 às 17. Cheguei agora, quero fazer uma aula experimental, alguma coisa. Como é que eu faço? Então, aula experimental você precisa agendar com o Anderson, né? Vai, fala aí. Tem que entrar lá no nosso WhatsApp. Aí depois aparece aqui embaixo. Rodapé. Bota aqui no rodapé. Então, o pessoal entra em contato com a gente no WhatsApp ou no direct mesmo do Instagram. E ali vai ter a gente vai passar as informações, né? Porque quando você tem a primeira aula experimental, ela custa... Pode falar valor? É a hora. O valor também muda, né? O valor muda, mas... Hoje vai ter um valor promocional, porque a gente vai estar aqui com a Collab, aqui, quem estiver assistindo isso aí... O valor tradicional, ele custa da aula experimental, ele custa R$150. Aí você tem direito a hora de aula, a 1 quilo de argila... Não, desculpa, 1 hora de aula. 2 horas de aula. Falei 1 hora. Costume da escola de dança, 1 hora de aula. Mas aí, R$150 o investimento. Você tem direito a 2 horas de aula, 1 quilo de argila, a primeira queima e a utilizar utilizar todos os moldes da Beijo que vão estar lá. Porque todos os moldes estão lá na parede. Tem mais alguma coisa? Tem gente? O carimbo. O carimbo. Por isso que a agenda com Exatamente. você fazer o carimbo. Porque tem um carimbo exclusivo da pessoa. Por exemplo, Brunão for lá fazer aula, eu vou fazer um carimbo escrito Bruno pra você poder carimbar a tua primeira peça. Tá, e agora o preço promocional pra quem tá assistindo agora, a gente aí. Agora, meu irmão, se vira aí. Eu vou falar, pela experiência que eu tive, eu acho muito barato. Pela experiência que você tem de tudo, pô, esquece. Mas assim, as aulas são muito legais, muito divertidas. A Renata acompanha lá o processo, o pessoal tá fazendo, você participou lá da aula. E o pessoal sai sempre de lá muito feliz. O pessoal adora. Isso é muito legal. Porque a cerâmica, querendo ou não, né? Tipo, né, o processo da produção lá é muito legal. Às vezes, eu não tô fazendo, porque às vezes eu tô tirando foto, vendo o pessoal tentando dar alguma ajuda. É muito legal ver a cara das pessoas fazendo o processo ali. Experiência, né? É muito falando, a experiência muito legal, boa. cara. Isso é muito legal. E outra coisa que eu ia te perguntar, tem a possibilidade dessas aulas serem gravadas e se tornar um curso online daqui a pouquinho, Renata? Então, essas aulas eu acho que não, mas a gente pode gravar e fazer um curso online, né? Esse é um outro formato. Eu acho que tem que ter, né? Tem que ter, né? Porque aí, o que acontece? As turmas, normalmente, elas são...
Ó, a última... Teve uma turma... Foi que dia? Foi quarta-feira. Quarta-feira teve 2 aulas na mesma turma. Aluno de aula experimental, aluno que já teve 2, 3 contatos e aluno que já teve, sei lá, 1 contato, 4 contatos, entendeu? Então, numa turma assim ali do dia a dia, você tem pessoas em processos diferentes, em etapas diferentes. Tem gente que vai estar dando acabamento e modelando, tem gente que vai estar esmaltando. Então, para você gravar ali para virar um curso... Não funciona, difícil. você teria que ter uma turma toda homogênea. Mas aí eu tenho propriedade para falar, né? Uhum. Quando eu comecei a trabalhar com eles, eu lembro que vocês me falaram muito que as pessoas no Instagram confundiam a beijo com ensinar a modelar, ensinar a fazer a cerâmica, ensinar a usar o molde por conta dos vídeos, né? Sim. E na época isso era um problema, porque a gente queria vender molde. Então, quando eu penso no curso gravado, eu acho que é por aí. É na mesma pegada de ensinar a fazer a cerâmica com os moldes da beijo. Como uma pessoa lá em Minas, lá em São Paulo, vai fazer o ateliê? Não tem como. Mas ela pode assistir os vídeos das aulas. Hoje em dia... Já tá modelando e sabe como é que Hoje em dia é um pouco mais fácil de fazer. E vende um curso disso, né? A pessoa compra um molde no e-commerce, ela recebe o molde em casa e ela assiste a Renata ensinar como usar o molde. E eu já penso, eu já vou business em cima. Porque antigamente não tinha como, porque não tinha o ateliê. A gente não tinha o... Não, além disso do Queiroz ser a parte prática que o Queiroz está falando, de tu comprar aí e fazer, eu já penso em montar mesmo um curso ali de etapas de ceramista mesmo. Com molde ou sem molde. A Renata já... Sovar, né? Sovar ou amassar. Ou coisa mais fácil do mundo é tu sovar uma massa. Meu irmão, como é que é fazer o tourinho, né? A cara de touro. Cara de touro. Não saiu nem uma vaca. Irmão, o meu não saiu nem uma vaca atolada. Aí eu, calma aí, deixa comigo. Gente, é muito difícil fazer. E não é força, o negócio é jeito. É jeito. Então eu acho que isso é bacana, essas coisas de montar um curso. É um método. É exatamente isso. Business. Business. Método. É que eu acho que esse... Cara, que tu... Ao teu olhar, ao meu olhar, eu falei, como é que é, Renata? Cara, de quê? Isso aqui, pô. Profissional do touro aqui, porra. Irmão. Aí, Renata, ela, tá uma merda. Eu, caralho, que porra é essa? Aí, olha aí, ela, tá uma bosta. Me dá isso aqui. Eu, cara, que... Irmão, e ela, ó, trocando ideia... Tem que dar 48 tombos pra esquerda, 33 pra direita, vai ficar assim, ó. Aí ela mostrava a massa toda... Toda certinha. Cara, tentei fazer, também não consegui, não. Isso é prática, né? E isso claro, que tem técnica, mas a prática também... Eu acho que isso tem que ter um curso aí, eu acho que tem. Eu acho. O que você acha, Vinícius? Deve. Porque tu vai estar no Canadá? Tu vai estar no Canadá e tu tá lá vendendo lá, meu irmão, o curso. Aí o cara só vai te ligar pra tirar dúvida. Renato, olha só, o meu touro não tá ficando com chifre maneiro pra direita. Até porque de chifre, você não entende? Não, já entendi mais. Do chifre aí, tô entendendo. Quem não entende de chifre, que atire a primeira pedra. Você faz isso para distribuir a umidade e para tentar tirar alguma bolha que esteja ali. Aí você vai deixando ela uniforme, né? Deixando ela com a umidade por igual para conseguir um resultado bom na modelagem. Porque assim, se tiver uma parte mais úmida, outra parte mais seca, não dá certo. E se tiver bolha também não dá certo. Agora eu entendi porque minha careca não deu certo. Agora eu entendi porque tava rachando. Mentira, eu tô zoando, tô brincando. E aí, lá no ateliê, a pessoa consegue fazer o processo todo. Então, Por isso que é interessante legal. a pessoa Isso que é legal. também fazer uma aula presencial, entendeu? Mesmo tendo um curso digital, é igual, por exemplo, a dança. A gente sabe muito bem que a dança do mundo, a gente dá aula online. Mas não tem como, não é a mesma coisa de você ter o contato ali de aprender. Então, mesmo a pessoa que faz uma aula digital, por exemplo, comprei um curso de cerâmica ou de dança. O Queiroz tá fazendo um curso de jiu-jitsu por correspondência, faixa marrom, porra. Tu tem que ir lá fazer aula presencial também. Tomara que nunca precise, mas tá fazendo. É uma coisa que ele vem natural, né? Um movimento natural e simples. É que prática, vai... tá? Exatamente, pô. Não, e eu meti foto, apertando a Renata aqui, tipo, olhando pra mim, falando, antes, bota mais um pouco de vinho. E eu, meu irmão, a força... Eu falei, meu, vou matar esse touro agora, meu irmão. Agora ele morre. Agora Isso é maneiro, evento de vinho e cerâmica. bom, né? Pode Ficou ser. legal pro caramba. Vinho né? e cerâmica, evento de café com cerâmica. Exatamente.
Falando nisso, o Vinícius até já te deu um gancho que ele quer montar um forno aqui. Essa parte de... Vamos supor, o Vinícius tem uma propriedade aqui que está em construção, ele quer fazer um forno. A Renata, ela dá esse suporte para construir esse forno na casa? A Beijo, ela dá esse suporte? É quase uma consultoria. Né? Exatamente. Business. Essa casa aqui, tá vindo novidade aí, né, Vinícius? A gente tá vindo novidade já também. Daqui a pouco a gente já começa a divulgar aqui também sobre a casa aqui. A casa tem, se tu parar pra pensar, primeiro que tu chegou aqui, tu foi, cara, que a casa é maravilhosa. Que essa casa tem um olhar diferenciado porque muitas coisas aqui é coisa de artista. O Vinícius é um artista plástico, não assumido ainda, mas ele é, né? E mais uma coisa que é a ideia dele de montar um forno aqui. E aí hoje vem a pessoa certa. Vai montar um forno. Sincronicidade. O Queiroz está apaixonado com essa frase, ele vai tatuar essa frase. Sincronicidade e de montar um forno. Então o Vinícius já começou a perguntar. A Renata falou, eu sei, joga no meu peito que tá aqui, quem sabe. Pra fora, se a gente precisar de uma consultoria pra montar um forno, a Beijo hoje daria esse suporte? Ainda não. Porque assim, eu aprendi, porque minha filha tem um rancho lá no interior do Pará. Então eu aprendi a fazer esse forno, eu sei fazer, aprendi com o pessoal da Vargem do Tanque, que são os ceramistas lá de perto de Cunha. Então eu sei fazer pra gente usar aqui. Mas profissionalmente eu ainda preciso comer mais feijão. Entendeu? A gente vai fazer uma experiência. Vai fazer uma experiência. Eu já fiz, tenho prática, tenho segurança de fazer pra gente, sabe? Mas fazer lá, mas pra oferecer esse serviço, eu tenho a humildade de indicar quem faria muito bem. Mas aqui a gente vai fazer. Aqui a gente vai fazer. Se tiver alguém com espaço falar assim, vamos fazer, eu topo. Mas sem compromisso. Sem, né? A gente vai fazendo. Mas isso é legal, isso é bacana. Eu gosto disso. Vinícius, alguma consideração? As peças, né, nossos moldes sempre vêm da ideia da Rê ou uma ideia que algum cliente tenha mandado pra gente. E todas elas eu modelo diretamente no software no computador, né? Modelo uma por uma e aí depois a gente tem que passar para um programa para poder, se chama fatiamento, né? A gente fatia para a impressora 3D poder ler via pontos de coordenadas e fazer essa impressão linha a linha. Isso é muito louco, isso, gente. Praticamente dá para fazer qualquer coisa nela. Só que, por exemplo, no nosso caso, teve muita gente perguntar, pô, vocês fazem carimbo, vocês fazem não sei o quê, fazem isso aqui lá. As impressoras, elas vêm com uma configuração, por exemplo, ela vem, vou dizer configuração para ficar mais fácil, ela vem com um bico específico. E algumas peças, por exemplo, um carimbo, a letra tem um micro detalhe. Por exemplo, vamos dizer, a pessoa tem uma assinatura e ela quer fazer de carimbo. Já é mais difícil, porque normalmente a assinatura é muito fina. Então o bico tem que ser trocado. E aí pra gente trocar o bico, pra poder fazer uma única tipo carimbo. de peça, carimbos, por exemplo, não vale tanta pena pra gente. Aí a gente indica quem trabalha só com carimbo. Bacana. Porque no nosso caso, a gente tem um bico específico, né, que a gente utiliza hoje em dia. Todos os nossos produtos estão configurados e fatiados, vamos dizer assim, para aquele tipo de bico. Se eu trocar o bico da impressora, eu teria que trocar todos os arquivos para poder imprimir naquela impressora com aquele bico de configuração. E a impressora tem tamanho específico, então assim, dependendo do produto, a gente tem que diminuir, aumentar. Então a gente tem um limite de espaço e um limite da configuração do bico, por exemplo. Então coisas muito finas, escritas finas, coisas assim a gente não faz. A gente colocou isso como um limitador pra gente não ter que ficar trocando a configuração. Porque senão sai da dinâmica que é a Beijo hoje com os moldes da Beijo, né? Porque assim, os produtos que a gente vende, eles já tem essa configuração. Sim. E a gente já tem tudo padronizado para poder criar. A gente cria os moldes, eu modelo, faço tudo no software e depois já passo direto pro fatiador para poder fazer com aquela configuração específica. Se fica mudando muito, muda para lá, muda para cá por causa do carimbo, dá para fazer? Dá para fazer, daria. Só que trocar uma impressora inteira, trocar o bico, trocar não sei o quê, é um processo que hoje em dia a gente não tem tempo para fazer isso, porque a gente produz praticamente 24/7. Todo dia, o tempo inteiro tem produto. É pior que isso. Chega lá, o tempo mesmo. todo a impressora tá funcionando. Full time. Toda hora tem que fazer manutenção. E como é que é feito? Que material é esse?
Esse aí, a Renata gosta de falar dele, é o pode PLA, falar. ele é um polímero biodegradável, né? Um plástico, é um polímero, é um plástico. Ácido polilático. Então, assim, ele é feito de restos de beterraba, restos de batata, não sei o quê, e ele é feito num processo para poder fazer esse... E como é que isso é montado? É um bloco e aí a máquina esculpe ou a máquina ela vai formando isso através de algum tipo de película e aquilo vai Então, sendo... essas impressoras desse formato aqui, né? Porque tem outros tipos, ela se chama, se eu não me engano, FDM, que na verdade, eu não lembro o nome agora em inglês, ela vai depositando linha por linha e subindo. Vai subindo, até ou assim, né? Aí a mesa vai mexendo e ela vai imprimindo, o cabeçote vai fazendo a impressão até subir. Ou então ao contrário, né? A mesa vai descendo e ele vai imprimindo aqui e a mesa vai descendo. E tem as outras impressoras que são, por exemplo, as impressoras feitas de resina, né? Que aí já é um outro processo, através de... Aí tem que depois fazer a cura da peça, enfim. Mas esse processo aqui, ele é o FDM, que é feito linha por linha. E esse molde, ele é resistente, ele dá para fazer muitos e muitos trabalhos com esse molde. Dá pra fazer. A Pode falar. argila, ela é muito abrasiva, né? Ele é muito durável, mas não pode ficar no calor extremo, né? E uma hora tudo tem um desgaste, Claro. tudo que mexe com argila tem um desgaste. Porque ela é muito abrasiva, até um estilete, tudo que você usa, né? sim. E você perguntou como que vem o material, vem numa bobina. Uma bobina, vem enrolado um fio, vem uma bobina desse tamanho assim, com 1 quilo de filamento. E é laranja. Ele Não, tem foi a várias escolha cores. tem que ela várias teve. cores. Que aí você pode... Tem muitas cores. Será por quê, né? Helicônia, né? Será que... Tem até também, né? transparente. Tem filamento transparente, filamento de degradê, tem um monte de coisa. O laranja Então, virou a marca registrada. a gente, pra você ter uma ideia, a gente já fez feira, que a gente estava no fundo da feira e a pessoa viu a gente, a Beijo da Terra tá lá no fundo. Aí foi lá só por causa da cor. E agora falando uma coisa muito interessante, a gente estava até conversando sobre o restinho, né, para fazer, colocar, né, para biodegradar, né? Lembra que você estava conversando com a gente? Foi. Isso aqui é biodegradável, né? A melhor forma de descarte, o descarte aconselhável desse material é numa composteira. Olha, que legal. É de 6 meses a 1 ano. A Renata me solicitou isso, Muito tá até legal. organizando isso lá no sítio do tio Rodo, montando aqui. A gente tá montando uma composteira lá. A gente depois pode até pensar em fazer uma aqui. Eu Tem tenho muita vontade. folha e tal, a gente pode fazer aqui. E usar isso também. Coloca no meio, né? Pode fazer um cherume, pode fazer uma minhocasa. Tem algumas. E usar. Isso é muito. Eu acho que isso é o mais legal de tudo, né? É engraçado que todas as pessoas que têm vindo fazer o podcast nessa quarta, todo mundo é preocupado com isso. Exatamente, né? Todo mundo, é engraçado a tal da sincronicidade. Todas as pessoas que o Bruno conversou até agora é preocupado com isso, inclusive o dono da casa. Porque toda a madeira utilizada nessa casa aqui é tudo madeira de demolição. Demolição. Tudo. Eu não comprei uma madeira nova. Né? Os tijolos são de demolição, a madeira. Os móveis foram todos comprados em brechó, e, enfim, é tudo aqui, com exceção de pouquíssimas coisas, claro, é de segunda mão. O pessoal da cerâmica, né? Os ceramistas, eles são muito preocupados. A Baúria, Meio ambiente, quando fala que é biodegradável e tal, eles, isso é ótimo e etc. Porque realmente, imagina, a quantidade de plástico que tem ali. Plástico aqui, tudo 200 isso, anos para... sei lá quantos moldes a gente já vendeu. Não, e assim... Imagina tudo isso de plástico aí. Pô. Então, deixando bem claro, não é plástico. Não é. É um bioplástico. É um bioplástico. Um polímero E a biodegradável. gente... É igual, o molde hoje em dia, e a gente vai tentando reduzir mesmo, e assim, nos detalhes. Que às vezes as pessoas nem percebem. Mas, por exemplo, o molde, ele ia, com licença, ele ia com aquele... Ele ia assim... E esse velcro, ele ia solto, ele ia separado. Com Ia separado aquela assim. presilha, né? Preso assim, com a braçadeira, e isso aqui é solto. A gente resolveu falar, não, vamos tirar, que é um plástico a menos. É um plástico a menos, tá mandando. Aí agora isso aqui já vai? A gente vai assim, porque a gente manda isso aqui pra pessoa poder guardar juntinho, não né? perde as porque é pra peças, não perder, entendeu? porque assim, se você comprar 2 tamanhos de copo, aí vai ser, eu não sei qual é o fundo, qual é a lateral. Tem até o nome escrito, mas aí pra facilitar, tem o nome aqui, né? igual, esse aqui é o Rutilo 2, que a linha Rutilo ele tem 4 tamanhos. Tem 4 tamanhos. Tem 4 não, 5. 5 tamanhos. 5 tamanhos, então esse aqui é o 2. Aí aqui tem escrito também Rutilo 2, mas guardando juntinho.
fica mais fácil de... E outra coisa também, a nossa cor dentro de um ateliê, isso que me chamou a atenção foi uma amiga, a amiga Marise Mello, que ela é ceramista também. E assim, dentro de um ateliê, o ateliê ele acaba sendo um lugar de você acumular coisas, não tem jeito. Você tem um molde, tem uma ferramenta, tem um material, tem um esmaltezinho, tem tal. E muita coisa você não sabe onde está, porque você olha assim, é tudo mais do mesmo. E o laranja não. Você dentro de um ateliê, um molde laranja você vai achar. Um negócio laranja no meio... Porra, isso é engraçado. Isso é engraçado porque quando a gente começou, né, a trabalhar na jardinagem, paisagismo, as ferramentas tinham muito cabo verde. Então, o que você... Pessoal, tesoura. Cortar, botava no chão, acabou que perdeu. Aí, o que é isso? Perdeu. Cadê a tesoura? Tava aqui, não sei o quê. Já tinha varrido, já tinha ido pro lixo. E aí começou a se usar com amarelo, laranja. Exatamente isso, pra gritar ali no meio do verdão ali. Esse laranja aí, cara, passou um vídeo. Se a gente vê um vídeo na internet... Já sabe que... Já viu? Apareceu o nosso laranja. Meu filho passou ali. Passou um filho nosso ali, ó. É sempre assim. A história de botar roupa colorida na criança no parque, tá? Funciona com a beleza esse laranja. Isso é muito bom. Tanto que eu perguntei pra ela no início, eu falei, por que laranja? Eu achava que era por conta da marca, né? Aí ela falou, não é só isso, é porque... Eu acho da... Como é que você falou? Eu estava da... Como é que você falou quando eu perguntei? Na época eu estava fazendo um negócio de... porque assim, antes da gente começar a fazer os moldes, eu estava dando aula num ateliê de pintura lá em Pedra de Guaratiba, da Janaína Bruno, que era uma artista incrível. E aí eu estava estudando cor, pigmentação, né? Uma cor interferindo na outra, estudando não. A gente fez uma aula lá, eu estava meio empolgadinha com o negócio de cor. Aí a gente escolheu esse ela escolheu laranja. Eu falei, não, porque eu gostei, laranja isso e que nem lembro exatamente o que ela falou. Aí eu falei, tá bom, beleza, não me incomoda. Só que ela me ferrou. Porque sou eu que procuro, né, pra comprar. Pra encontrar o laranja. Jesus, gente, vocês têm... Não, porque todo mundo tem. Se for na internet, você vai encontrar vermelho, azul, preto, tudo tu encontra fácil. Por laranja. Ah, mas isso é bacana, né? Ficou diferente. Mas ele se destaca Mas ele se destaca. Ele se destaca. Dentro de um ateliê. Normalmente as coisas são neutras. Você tem... As cores são muito... sabe? Tem muita coisa preta, branca, cinza, metálica. O molde, você vai... Vou fazer um copo, cadê o molde? Achei. Bom, muito bom. Olha só, a gente está começando a se caminhar já para a parte final. O que vocês deixariam de recado para a pessoa que está querendo hoje fazer uma transição de profissão igual vocês fizeram? Para você, tu já sabia o que tinha na cabeça, o que tu queria ser no futuro, você já sabia disso. O Anderson não, antes tu de gaiado, mas é uma coisa que deu certo. Mas para quem está assistindo a gente hoje, o que você deixaria de recado para a pessoa que tá querendo transicionar para uma coisa que tá queimando no coração dela, que tem que ir? O que você deixaria de recado? Primeiro o Renato, depois o Anderson. Então, o recado é aquelas frases clichês, né? Que a vida é boa para quem tem coragem, né? E é uma frase clichê, mas é verdade. A vida, em fases diferentes, ela tem necessidades diferentes. A pessoa tem necessidade diferente. E o trabalho, ele serve para te sustentar, não para você ser feliz. Mas se você se sustenta, vai aprender coisas. Que vai que ali, de repente, aonde você está aprendendo, você encontra uma coisa que te encanta. E aí você vai crescer ali. Agora, a gente brinca, era para ser só uma brincadeirinha. Tá? A gente trabalhando domingo de madrugada. Entendeu? Mas, assim... primeiro isso, a coragem, né, de buscar se colocar no lugar de aprendiz das artes, de aprendiz da vida e deixar refinar o olhar e começar, sempre começar. Cara, assim, acredita, confia e para aprender, porque se tu acredita... Cara, quando eu comecei a Beijo, eu até contei aqui, eu tava muito ferrado. Tipo, muito ferrado. Não tinha nada, assim, tava devendo pra caramba, era aquele momento que se nada aparecesse, eu tava ferrado. Não tinha como, eu ia levar minha família pro buraco. E aí veio com a ideia. Então, assim, no primeiro momento, eu confiei nela, no que ela tava dizendo, mas eu não acreditava. Mas eu falei, vambora. Então,
Eu falei, depois de um tempo, eu falei assim, tá acreditando? Então eu vou entrar de cabeça nisso aí, vamos ver o que vai dar. Então eu só acreditei, confiei e estudei. Conhecimento, o tempo todo. Até hoje é assim, eu acredito pra caramba no negócio. Acredito pra caramba na Beijo. Eu confio pra caramba que aqui é só o início. É só o início, com certeza. E eu estudo sempre. A gente trabalha pra caramba, dia, noite, madrugada. Fala com ela, 7 horas da manhã eu tô falando com ela. Então assim, se tu tem um ideal, uma ideia, tenta, procura, pesquisa, estuda essa ideia, vai a fundo. Porque eu já tive ideias que eu não fui a fundo e depois eu me arrependi de não ter ido. Eu já tive várias ideias, eu tenho um caderno de ideias, gente. Deve ter umas 18, da última vez que eu contei tinha 18 ideias lá. A Beijo nem era uma ideia lá, porque foi ideia da Rê. Então, tem umas 18 ideias lá e eu tentei algumas, mas eu sempre parava antes de estudar sobre. Eu não acreditava e não confiava que era capaz. Só que eu sempre quis. Então, assim, você tem uma ideia, procura, estuda, faz tudo que você puder para fazer aquela ideia ir para frente. Mas também não morre abraçado com ela. Se você vê que ela não vai dar certo, você tentou de tudo, tenha a humildade de chegar e mudar ou a própria ideia ou mudar o caminho. Mas não desiste, não. Eu acreditei, confio, até agora acredito, confio e eu estudo todos os dias para a Beijo seguir em frente, para a gente melhorar cada dia mais a Beijo. E eu nunca paro só na Beijo, eu sempre tenho outros negócios. Gente, se vocês terem ideia, eu estudo muito outras coisas. Não só sobre moldes, não só sobre cerâmica, mas de tudo. Seja lá o que for. Porque é difícil até de falar o que eu estudo, porque eu estudo tudo que eu puder. Se eu encontrar um outro caminho, assim, um novo negócio, e eu puder trazer para a Beijo, eu trago. Se eu tiver que desenvolver um novo negócio que eu acredite, confio, eu vou fazer ele também. Então eu nunca paro num negócio só. Eu sempre tive muitas ideias por isso. Então, cara, só acredita, estuda e vai. A vida tá aí pra isso, pra gente tentar. É isso aí. Eu gosto muito dessa coisa, mas eu acho que a diferença do teu caderninho pro que a Renata fez dar certo, perseverança e caminho. Acho que todo mundo tem que pensar nisso, né? As pessoas que, igual a Renata falou, igual que o Anderson complementou, eu levo isso muito pra vida. Às vezes a gente tem uns insights muito bons, assim, que vem e você deixa passar. Porque você não tem... Talvez você não tem um investimento, você não tem aquela coragem de começar... Aí, todo mundo, hoje a gente está numa ideia de que tem que começar tudo grande, tudo famoso. Não. A Renata, ela estava isso ardendo no coração dela quando ela mesma não sabia que isso seria a forma que ela ia viver pro resto da vida bem. Não estou falando viver... Não, viver bem. Porque desde quando começou a entrevista aqui, eu não vi a Renata em nenhum momento falar com tristeza no olhar. Ela sempre fala da Beijo com um sorriso no rosto, uma alegria no coração. Então, tu vê que é uma empresa que está crescendo, aparecendo pro mercado cada vez mais e com uma alegria de quando você fez o seu primeiro molde de cerâmica. Então, eu acho que isso é muito maneiro. É isso aí, ela tem mesmo. Só que entre a Renata e o Anderson, a Renata, ela botou na mesa e falou, vamos embora. E o Anderson... Porque eu conheço o Anderson. O Anderson tem por isso que eu já falei no começo da entrevista. O Anderson tem um monte de coisa boa para ir embora, mas sempre para em alguma coisa. Sempre o segundo passo. Eu acho que agora com esse... Eu acho que a Renata... Eu acho que às vezes a gente liga, né? A gente liga... Eu falo que a vida a gente é um elo de ligação, né? Tem vezes que tu conhece uma pessoa que vai te apresentar outra. Tem vezes que é só passagem. Uma pessoa vem, te apresenta, vai embora e quem fica? E eu acho que hoje, você tendo essa segunda opção de querer montar uma outra estrutura, um outro negócio, ela vem da segurança que a Beijo dá hoje. Da persistência que a Renata teve, que te mostrou que era para ser persistente naquilo, que eu falo muito bom. Ideias boas, ela tem que sair do papel. Ideias ruins também, porque as ideias ruins fazem você melhorar e se tornar uma ideia absurda. Eu já tive outros negócios, que eu te falei. Só que eles moldaram a minha forma de ver o negócio. Exatamente, é uma trilha. Então, todo negócio que você puder fazer, tipo, eu quero iniciar um negócio, sei lá, de qualquer coisa que seja. Faça, tente, arrisque. Dali você vai começar a ter outros... O melhor instrumento que você tem na vida
quebre. Quer aprender? Quebra. Tu já quebrou? Pô, igual tu falou, pô, já tive não sei o quê, quebrei. Tive mais não sei o quê, quebrei. Só que cada quebra dessa que tu teve, tu foi aprendendo alguma coisa. Com certeza. Então, quando tu chegou na Beijo, tu já estava pronto pra pular as etapas que tu já tinha se quebrado no meio do caminho. Hoje em dia na Beijo eu evito um monte de coisa que eu sei que vai dar problema adiante. 4 sócios na vida, 4. Todos os sócios se deram bem, todos os sócios se deram bem, todos. O meu último sócio, era meu patrão, bro. Eu trabalhava, e na época eu ralava pra caraca, ralação mesmo. E o cara ficava andando de carro pra lá, Era uma mulher, andava de carro pra lá. Só que eu era muito mais novo também, pô, achava que seria absurdo. Até que uma hora cair, sabe, que demora, mas cai a ficha. Tu fala, pô, calma aí. Eu sou a mão de obra do que é meu. Tipo assim, eu sou a Bruno Jardins, eu tenho o nome, eu tenho as ferramentas, eu tenho tudo e eu tô rachando o que eu recebo pra alguém que não faz nada. Só que isso demora, tá? Aí eu falei, quer saber, irmão? Tô fora. Eu lembro que a gente pegou uma obra na Italina na época, Recreio. Irmão, eu ralando pra caraca, a pessoa tomando cafezinho e tal. E eu falei, calma aí, meu irmão, tem alguma coisa errada. Na hora de pegar a conta, sabe aquela conta do pica-pau? 1 pra você, 1 pra mim, 2 pra você, 1, 2 pra mim, 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. Como assim? Eu falei, não. Hoje em dia, eu tenho uns colaboradores que trabalham comigo que mesmo, pô, meu braço, né, não vive se os caras não estiverem lá, não tem, até pelo momento que eu tô passando hoje em dia, saúde e tal. Mas para eu chegar com essa mentalidade que eu tenho hoje, eu me fudi com umas 4 pessoas diferentes. Então, tipo assim, o Anderson hoje tem a mentalidade do cara que quebrou 1, quebrou 2, quebrou 3, mas hoje ele fala, cara, calma aí, eu quebrei porque aquilo. E do outro lado tem a contrapartida, tem a Renata, que ela já sabia. A Renata sabia pra onde estava indo, meu irmão. Sabe, aonde tem sol, é pra lá que eu vou. E no dia que eu falei, que eu chamei o Anderson, tinha uma outra amiga jantando com a gente também. E como a gente estava bebendo, e eu estava muito empolgada, e eu estava muito feliz, tipo assim, mesmo. legal, alguém vai topar, vai caminhar. Porque assim, você caminhar junto também é melhor. E eu, que legal, não sei o quê. E ela topou. No dia seguinte, ela falou, não vai dar. Eu acho que eles achavam que eu tava brincando, não foi? Eu vou ser sincero que eu não achei em nenhum momento que você tava brincando. Acho que ela achou. Ela falou, e eu legal, falei assim, cara, se a gente falou é porque ela quer alguma coisa mesmo. A pessoa que fechou contigo não deu certo no outro dia, e quem te deixou em off tava estudando já pra... Ele falou, meu, vou abraçar essa onda aí, meu irmão. Essa onda tá vindo. Mas assim, a vida, né, a vida do empreendedor é uma vida muito difícil. Muito difícil. E quando você tá sozinho, é mais difícil ainda, porque vai ter dias que você vai estar pra baixo, vai ter dias que você vai estar cansado, vai ter dias que você vai querer desistir, vai ter dias que você tá super empolgado, alguém de fora vai falar uma coisa e você vai quebrar ali a tua empolgação. E isso acontece o tempo inteiro, né? Que eu já tive negócios sozinhos, já tive negócio com amigos que me botaram pra baixo, eu acabei não iniciando, né, botando pra frente por causa disso. Então, assim, a vida do empreendedor, ele tem esse problema, principalmente quando você tá sozinho. Que tu não vai estar bem todo dia. Não vai estar. Mas quando você tem, por exemplo, a Rê, às vezes eu não é que eu não desacredite, mas tem dias que tu fica assim, caramba, esse mês vai ser brabo, vai ser complicado, a gente tem que fazer isso e aquilo outro. Aí, por exemplo, você tendo uma pessoa, né, ali no negócio contigo, eu tô falando de vida pessoal, mas no negócio, essa pessoa fala assim, não, vamos tentar fazer isso aqui que vai pra tentar ali. Então isso tem um lado bom também do lado do sócio, né? Ainda mais quando os dois acreditam no negócio, um pode acabar falando assim, caramba, dá aquela caída, aí o outro vem, pum, bota de volta. Aí o outro começa a dar caída, o outro vem e bota de volta. Porque a vida do empreendedor, cara, você não tem hora, né? Porque quando você tem um negócio, tipo assim, eu sou o dono do negócio, você só é dono, um monte de gente trabalha pra você, você só quer que funcione. Agora, quando você trabalha pra você, o negócio depende de você e você trabalha pelo negócio, não tem jeito. Você vai ficar ali 24 horas por dia pensando no negócio funcionar. E como eu falei, a vida do empreendedor é muito difícil no Brasil, principalmente, né? Qualquer lugar do mundo, mas é difícil. É muita dedicação, é uma estrada solitária, vamos dizer assim. Pô, eu que eu digo, meu irmão. Tem dia que tu tá pirando. Pô, tu olha, tem vezes que... Agora não, que pô, a gente chegou num ponto da Bruno Jardins que tá com uma estabilidade muito boa, mas só que eu falo, é 20 anos no mercado, aí já é uma outra história, e você criou
trabalhando, teus clientes e tal. Então, hoje em dia, a gente tem uma estabilidade muito boa, né? É aonde que eu quero chegar? Não. Eu quero estar bem maior e vou estar bem maior. Daqui a 3 anos, a gente vai estar 3 vezes maior do que a gente está hoje. Mas já chegou o ponto, meu irmão, de tu chegar em casa e aí tu olhar pra trás, aí tu tem mulher, família, não sei o quê, e tu fala, meu irmão, fudeu. Fudeu, meu irmão, vou fazer o quê? De tu entrar pra debaixo do chuveiro e tu ficar ali, meu irmão, chorando e pensando, meu irmão, fudeu, meu irmão. E aí? Daqui a 2 semanas tem que, meu irmão, pagar X e Y e você não tem nada, tu não tem recurso de onde tirar, tu não consegue se reinventar mais. E essa é a vida. Sabe? Mas eu acho que essa contraproposta de ter alguém contigo, isso eu acho que é conexão. E não é. Eu tenho uma parceira, eu tenho uma parceira que a gente trabalha muito junto, que a gente se formou junto e tal. Eu vou até trazê-la aqui, que é a Beatriz Santiago. Já trabalhei muito com a Anne, com a Alessandra, que são as meninas da Bolsa e tal, com Lula, que são alguns parceiros, mas sociedade, eu não quero ter um sócio, eu não quero mais na minha vida. Vocês, eu já vejo um casamento maneiraço. Pô, eu já não vejo antes sem Renato e Renato sem antes. É porque, na verdade, cada um tem uma forma de enxergar. Sim, eu sim. sou bom numa coisa, e outra. E complementou assim, isso. Exatamente. E o que a Beijo, o jeito que a Beijo cresceu, ela cresceu precisando dos dois lá, precisando do que um agrega e do que o outro agrega. E tem que fazer isso. Se não fizer, porque assim, o sócio, né, na minha opinião, a sociedade, ela tá ali para agregar um ao outro. Se um tem um ego inflado, não, eu tenho que aparecer, e o outro, não, mas eu quero aparecer e não sei o quê, isso não vai para frente. Então, no nosso caso aqui, igual a gente estava falando há pouco tempo atrás, eu não tenho ego nenhum de aparecer, de querer não sei o quê. Eu quero que dê certo, eu quero que funcione. Que bom, né? Pra fazer funcionar, o que eu tenho que fazer? Não, mas assim, Ainda bem que ela que aparece, sou eu. Mas eu tô aparecendo sempre, aqui. Quem já viu o vídeo da gente ou no YouTube, ela sempre comenta, ela sempre fala de falar de o nome mim. dele toda vez. Eu sempre tô ali atrás, ali, ó. Eu acho que... Faço questão. Isso não é só uma palavra de questão, virou uma coisa tão normal entre vocês, essa cumplicidade, que eu acho que caminha de uma forma natural, entendeu? É diferente. É tipo assim, a cara dele não tá aqui, mas ele tá aqui, entendeu? Sim, é porque a Beijo hoje, se tu parar pra pensar, a Beijo hoje é uma empresa familiar, se tornou uma família, porque eu acho que o olhar do Anderson, ele é o olhar no todo, que o Anderson, ele é o cara que a Renata é a inspiração, sabe, é pai e mãe, né? O pai vai tomar uma pisa, vai ficar de castigo. A mãe, calma aí, vamos conversar, pô. Vamos conversar, não é por aí, pô, entendeu? Exatamente. O Anderson é o prático. Não, Renata, olha só, é isso. A Renata, calma aí, Anderson, vamos... Eu faço tanto fazer de tudo pro negócio funcionar. Não que a Rê não faça, que a Rê faz tudo pro negócio funcionar. Só que eu, assim, eu não digo não, vamos fazer. Por isso que pra mim, se eu não aparecer, pra funcionar, quem tem que aparecer é a Rê. Então eu não quero aparecer nada. Tem que fazer isso, então vamos fazer. A Rê, ela já vai ficar assim, não, mas peraí, mas vamos fazer mais assim, mais do jeito? Será que é assim? Eu falei assim, vamos fazer, o que é pra fazer? Vamos fazer. Não, mas não é só isso não, as soluções também. Tem umas coisas que é característica de cada um mesmo. Eu sempre vou procurar um jeito de resolver. O Anderson fica nervoso, né? Eu fico, putz, caramba, como é que a gente vai fazer? A gente foi numa feira lá, que a gente esqueceu de levar o pé do suporte. Foi. Aí o Anderson, e agora? Eu falei, calma, a gente vai amarra aqui, ó. Aí a gente amarrou. É mesmo, dá pra amarrar. Aí fui lá, mas a gente amarrou, ficou preso lá. Ele fica nervoso. E é bom ter alguém, né, cara, que tu não enxerga alguma coisa que o outro enxerga, e isso é muito bom, né? Vinícius, considerações finais? O papo foi Estamos maravilhoso. esperando o forno, hein? É só o forno. A consideração que eu tenho a fazer é que é o próximo encontro. Ela já me deu as diretrizes que eu tenho que comprar. Tu vai me emprestar o dinheiro para poder fazer ali o forno ali embaixo. Ali. Isso aí vai ser muito legal. A consultoria, viu? Olha aí, a consultoria, viu? Eu acho que isso é bacana. A gente fala com o Queiroz aqui sempre. Então, o Papo de Quintal, ele se tornou uma aula particular, né? Pelo menos para mim, pro Queiroz. O Vinícius também, o Vinícius agrega pra caramba, o Vinícius gosta.
A gente já teve 4 aulas particulares de um assunto, cada um assunto diferente, que a gente se amarra, né? E vai fazendo essa ligação, né? A gente tava no final de semana, o Chutando um palestrante falando, ele falou assim, eu aprendi com o meu podcast o seguinte, eu não faço podcast pros outros, eu faço pra mim. Por quê? Porque para eu ter 2 horas com o Anderson e com a Renata, é muito complexo, porque o nosso dia é muito... Então eu chamo eles para participar de um podcast que eu fico perguntando tudo que eu queria saber. Em 2 horas. Aí o Rafael, pô, o cara não para em lugar nenhum. Eu chamo o Rafael aqui, eu fico 2 horas com o Rafael, tomo café. Aí eu pergunto, qual é a melhor bromélia? Então, o podcast, se o pessoal vai assistir, eu vou ficar muito feliz. Quiser curtir lá a gente, se inscrever no canal. Mas também, se não, eu tô muito feliz porque eu tô há 2 horas trocando uma ideia maneiraça com pessoas que eu gosto que estão crescendo de uma forma... a gente nem tem tempo pra se encontrar. Porra, a gente se encontra assim. visita de médico, irmão. Não adianta. É um cafezinho no máximo, correria. Então, o podcast, pra gente, é maravilhoso, né? É uma aula sempre, né? E aí falar sobre a Beijo, falar sobre negócio, falar sobre a vida, a amizade, até a dança, que a gente falou da dança, pô, pra mim é ótimo, porque é o que minha vida é assim hoje em dia. Minha vida tudo é em torno disso. Beijo, dança e a família. Dependendo da ordem, né? Dança, beijo, você tá falando que beijo da terra. Beijo da terra. Você tá falando. Minha mulher vai ver isso aí, eu vou me ferrar, rapaz, pelo amor de Deus. Fala essas Renata, coisas. considerações finais? Só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo pelo convite, pela delicadeza de preparar um café, de nos receber aqui. Muito obrigada. Obrigada ao anfitrião, aos anfitriões. Muito obrigada. Nosso sombra. Muito obrigada. Beijo pra todos. Beijo pra todos, muitos beijos. E beijo da terra pra Beijo da todos. terra. Legal. Muito bom, cara. Muito bom. Foi muito bom.